Paulista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Partida marcada para 7 da noite. Estádio Novelli Júnior em Itu. Jogo comando da Bandeirantes. Guarani e Ituano estarão medindo forças e no mesmo horário a Ponte Preta se apresenta diante da sua torcida no Majestoso, enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço do Brasil. Acesse corbelatintas.com.br, Corbella com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. 29 graus a temperatura em Itu, rápido intervalo. E já já as vozes que farão a grande jornada esportiva pra você. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decora efeitos especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É
futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Renato Neves é o nosso ouvinte comentarista. Quero saudar aqui, dar o meu boa noite para o Renato, que hoje estará conosco. Já ganhou o rádio FM faixa estendida e vai comentar a partida aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Alô, Renato, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, boa noite a toda a equipe da Band. Um prazer falar contigo. Muito obrigado pela oportunidade em comentar o jogo do Guarani. Você mora onde, Renato? Eu moro no Parque Jambeiro, em Campinas. Parque Jambeiro. E você trabalha em quê? Qual é a sua profissão? Eu sou servidor público. Eu trabalho na prefeitura. Ah, que ótimo. Você é torcedor do Guarani desde quando? Isso é coisa de família ou você, numa determinada época, começou a torcer por Guarani? Não, coisa de família, passado de pai para irmão, de irmão para mim. Me levava no estádio, a gente participou de várias jornadas do Guarani, desde que nasci, bugrino, da pele até o osso. Aê! Seja bem-vindo, tá aí o Renato Neves, será, portanto, o nosso ouvinte comentarista. E atenção, torcedor, times escalados e definidos. Escalado também o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina, com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Pelo lado direito, com a 25, Kevin. Na zaga, 3, Thiago Lopes, 4, Fabrício e 14, Léo Santos. E pelo lado esquerdo, com a 13, Jean Carlos. No meio campo, 5, Leonaldi, 8, Wesley, 20, Fecim. No ataque, 9, o artilheiro Luca e 11, Pedro Júnior. No banco, à disposição de Gilson Kleina, 30, Luan, 2, Norberto, 10, Matheus Jesus, 15, Marco Júnior, 16, Matheus Anjos, 18, João Pedro, 19, Josial, 21, Pedrinho, 22, Igor Formiga, 27, Fábio Sanches, 29, Ribamar e 95, André Luiz. O Botafogo também já está pronto e escalado pelo técnico Leandro Zago, com camisa de número 1, David. Na lateral direita, com a 2, Marlon. Na zaga, 3, Joseph. 4, Joaquim Henrique. E na esquerda, com a meia dúzia, Jean Victor. No meio campo, 5, Tarek. 7, Emerson. 8, Felipe Souto. E 10, Matheus Carvalho. No ataque, 9, Thiago Reis. E 11, Dudu. No banco, à disposição de Zago, 12, Rafael Pascoal. 13, Morales. 14, Diego Guerra. 15, Djalma. 16, Martinelli. 17, Rafael. 18, Hélio. 19, Bruno. E 20, Luqueta. Bandeirantes, eu levo sempre comigo.
Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 30, Kozlinski. 13, Diogo Matheus. 14, Hernando. 22, Ronaldo Alves. 16, Matheus Pereira. 100, Bruno Silva, homenagem. 23, Índio. 32, Rodrigo Andrade. 10, Giovanni Augusto. 7, Júlio César. 11, Lucão do Break. Kozlinski, Diogo Matheus, Hernando, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto. Júlio César e Lucão do Break. No banco, 27, Gabriel Mesquita, 2, Matheus Ludic, 28, João Vitor, 34, Derlan, 36, Eliel, 8, Eduardo Persson, 98, Madison, 38 para Vitinho, 71, Maxwell, 77, Lucas Venuto, 97, Iago e 99 para Ronald. É o ituano do estádio Novelli Júnior, Pegorari, amigo do Gleger, mora em Americana, número 1. 2 para Pacheco, 3 Léo Santos, 4 Kleberson e meia dúzia para Mário Sérgio, 5 Rafael Pereira, 7 Caio, 8 para Lucas Siqueira e 10 para Gerson Magrão, 9 Rafael Elias, 11 Neto Berola. Pegorari, Pacheco, Léo Santos, Kleberson e Mário Sérgio. Rafael Pereira, Caio, Lucas Siqueira e Gerson Magrão. Rafael Elias e Neto Berola. No banco do técnico Mazola Júnior. 12 Glauco, 13 Córdoba, 14 Lucas, 15 Bernardo, 16 Roberto, 17 Jimenez, 18 Ailon, 19 Lucas Natan, 20 João Vitor, 21 Iago Teles e 22 para Gabriel Barros. Arbitragem do jogo. No estádio Moisés Lucarelli, para Ponte Preta e Botafogo, Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro da partida. O assistente de número 1 é o Daniel Luiz Marques e o 2, Miguel Ribeiro Costa. No VAR, Péricles Bassols. E no Novelli Júnior, Marquinhos, Salim Fente Chaves será o árbitro. Fabrini Bevilacqua Acosta, o assistente 1, Ítalo Andrade, o 2. E no VAR, Thiago Duarte Peixoto. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, a Ponte... O Lupe tá na escuta aí, Lupe? Sim! Qual o motivo do volante da Ponte, Moisés Ribeiro, não estar no banco? O motivo é que, segundo a assessoria de imprensa, o volante Moisés Ribeiro sentiu dores na perna esquerda no treino de ontem e por isso desfalca a equipe no jogo contra o Botafogo. Você me autoriza a comentar a informação? À vontade. É difícil para Ponte. Atenção. Prestar muita atenção. Posicionamento do Léo Santos. Acho que ele deve jogar com primeiro volante, empurrando um pouquinho à frente o Leonardo e o Wesley. O Fecim dificilmente fecha o quadrado no meio, ele vira um atacante pelo lado direito. Aliás, lá ele rende mais, com Luca e Pedro Júnior mais infiltrados. Luca na canhota fazendo a diagonal e o Pedro Júnior com movimentação, mas sendo o atacante mais centralizado, contra um Botafogo azeitado, muito bem dirigido pelo Leandro Zago, mas que não é o Botafogo do Didi, do Quarentinho, do Garrincha, do Zagallo, do Nilton Santos. Não, esse é o Botafogo do hino aí. Esse é o do hino do Botafogo, né? É outro Botafogo. Esse Botafogo aqui, ele fez 8 pontos em 6 jogos. E a Ponte nos mesmos 6 jogos fez 7. Portanto, é muito bom o Botafogo, mas não é o Botafogo do Garrincha, do Didi e do Nilton Santos. Tá bom? Então a Ponte que jogue com vontade, com vergonha na cara, que ela vai conseguir os 3 pontos fundamentais para ir aí consolidando a sua permanência na Série A1 para o ano que vem. Agora eu queria pedir para a mesa, por gentileza, soltar a vinheta do Gleger Zorzin, que eu vou perguntar a expectativa dele para Ituano e Guarani. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. E aí, Gleger? Expectativa das melhores, né, Tigrão? Guarani mantém aí a mesma escalação. Eu acho que o Daniel Paulista foi muito coerente. Nós tínhamos a informação de que poderia poupar alguns jogadores, até em questão de cartões amarelos.
porque tem um jogo importantíssimo no final de semana e o Daniel não o fez. E eu concordo, acho que é por aí mesmo. Bate um papo lá com o Kozlinski, bate um papo com o Rodrigo Andrade. O Guarani vem com a mesma plataforma, vem com as mesmas peças, mantém o Ronaldo Alves ali no sistema defensivo. Matheus Pereira, que é um jogador que ainda precisa engrenar, mas na última partida já mostrou, mesmo que seja pequena, mas já mostrou uma evolução. Vem o Giovanni Augusto, que deve fazer ali pelo lado esquerdo. Em alguns momentos o Guarani fecha um losango de meio de campo quando ele vem por dentro para fazer essa recomposição. Eu gosto dessa alternativa também. Júlio César deve jogar para o lado direito e o Lucão do Break lá entre os zagueiros. Eu acho que foi muito coerente o Daniel Paulista e acerta na escalação de início. Vamos só ficar de olho qual será a estratégia de jogo, porque a gente sabe que isso faz a diferença também. Só lembrando, vai enfrentar um time que é muito bem treinado pelo Mazola Júnior. Eu já vi algumas partidas do Ituano. É claro, né? É um time que joga em função de um meio de campo com qualidade. Ele perde o Igor Henrique para hoje, que vai fazer muita falta, mas a gente percebe que é um Ituano que provavelmente vem para explorar aí a velocidade. Ele escala o Neto Berola, que é um jogador que é nato de velocidade, né? E é um jogador perigoso que o Guarani tem que estar muito atento. Atento aos pequenos detalhes. O jogo é duro, é difícil, vai enfrentar um time muito organizado, mas olha, CH, eu estou confiante no bom resultado do Guarani. E você? O que espera para o jogo? Minimamente, Gleger, eu espero que o time corra muito e corra mais que o Ituano. O Guarani vai ter que compensar na disposição, na garra. Evidentemente que a gente sempre espera que o time esteja dentro do campo organizado, esteja atento, um time que tem equilíbrio, que jogue minimamente os dois tempos de uma maneira pelo menos razoável. É isso que eu espero do Guarani hoje. Só que do outro lado tem um time que quer a mesma coisa, que precisa da mesma coisa, a vitória. Então, por que a preocupação que a gente acabou externando durante todos os dias da preparação desse jogo? Porque o Guarani está oscilando muito, o Guarani não está pronto, o Guarani está tentando se remodelar com a competição em andamento, o fato que está acontecendo com todo mundo, né? O problema do Guarani é o problema do Ituano, por exemplo, com algumas variações, mas é o problema de todo mundo. Pouca pré-temporada, jogadores novos, jogadores ainda fora de forma, e vai ter que... O jogo tem sido o treinamento pro comandante do time observar o que tem que ajeitar, a característica de cada um, que talvez esses caras novos o treinador não conheça muito. Enfim, as escolhas eu acho que tem coerência no que ele está acreditando que o primeiro tempo diante do Novo Horizontino, que foi razoável, possa ser repetido o maior tempo possível hoje, quer dizer, pelo menos no primeiro e parte do segundo tempo, para que o Guarani, se jogar parte do futebol diante do Novo Horizontino, tem chance boa contra o Ituano, que é um time que sempre é muito forte no meio campo, na sua pegada, e que marca, quando joga em casa, saída de bola. Então, aí que mora o perigo, como diria aquele cantor, aquele conjunto, aí que mora o perigo. O meio campo do Guarani hoje tem Bruno Silva, Índio e Andrade. No jogo diante do Novo Horizontino, o Rodrigo Andrade dava saída de bola. Ele não está pronto fisicamente, vai aguentar pelo menos meio tempo, seguramente com qualidade. Só que quando a bola cai no Índio, a dificuldade aumenta para a fluência do jogo. Vamos ver como o Guarani se comporta. A esperança é sempre renovada, espero que faça um grande jogo, mas do outro lado o Carlos Batista tem um time brioso e muito bem dirigido, que é o Ituano. Batistão. Carlos Henrique, o bate pesado, e Gleger Zorzin traçaram as possibilidades de Ituano e Guarani, enquanto que Valdemir Gomes, o da palavra fácil, disse aqui no microfone forte da Bandeirantes as possibilidades de Ponte Preta e Botafogo. A partida vai começar dentro de instantes, mas eu quero ouvir o nosso ouvinte comentarista Renato Neves. A sua expectativa é positiva, mais ou menos, ou negativa para esse confronto do Guarani contra o Ituano, hein, Renato? Ô Batista, eu tenho uma boa expectativa em relação ao jogo. Guarani e Ituano sempre trazem confrontos interessantes, né? O Ituano, na última vitória, que inclusive foi o último jogo sobre o Guarani,
aplicou 3-0 no Brinco de Ouro, no Campeonato Paulista, né, na estreia do Guarani no Campeonato Paulista o ano passado. Mas vamos lembrar também que o Guarani, na sua última vitória no Campeonato Paulista de 2020, venceu o Ituano no mesmo palco do jogo, Estádio Novelli Júnior, pelo placar de 2-0, 2 gols do Júnior Todinho. E um destaque aí, algo interessante, um componente a mais aí para esse jogo, é que aquele jogo lá também antecedia um derby. O Guarani venceu em Itu e veio jogar contra a Ponte no Brinco de Ouro, no último jogo do campeonato antes da paralisação. E nós vencemos as 2 partidas. Então a esperança é que o Guarani faça um ótimo jogo hoje, propondo o jogo, medindo as forças com o Ituano e não sendo reativo, para tentar fazer um bom resultado e ir com moral no derby. Renato Neves, com áudio e vídeo. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, acompanha também a imagem do nosso ouvinte comentarista, além do áudio, a imagem também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você que quer fazer o que fez o Renato Neves e participar também de uma transmissão ao vivo, se for um sonho, se você tiver uma vontade, ouça o Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, das 17 até 19h30. E amanhã, no programa de amanhã, nós vamos sortear os ouvintes comentaristas para o Derby 202, partida que acontece no Brinco de Ouro da Princesa, jogo marcado para sábado, 20h30. Teremos um ouvinte comentarista torcedor do Guarani, que é o mandante, e um ouvinte comentarista torcedor da Ponte Preta, que é a visitante. Fique ligado, uma dica, hein? Uma das exigências é você ser assinante do nosso canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. Entre lá, faça a sua inscrição, você sendo ouvinte da Rádio Bandeirantes, e não sabendo como você faz para participar do ouvinte comentarista, então essa é uma dica. O primeiro ponto é seguir o nosso canal. Começou. Pois não, você, Júlio Nascimento. Bola rolando no Majestoso, Ponte Preta e Botafogo já estão jogando, CB. Legal, tá aí Júlio Nascimento, vai acompanhar com detalhes tudo aquilo que estiver ocorrendo no estádio Moisés Tucarelli, Ponte Preta e Botafogo. Então, sendo assinante do canal da Rádio Bandeirantes no YouTube, você vai ouvir o Esporte em Debate. Lá tem a dica para você participar e concorrer. Já ganha direto o sorteado um rádio FM, que já vem com faixa estendida e, consequentemente, também já se credencia para ser o ouvinte comentarista. E agora quero cumprimentar aqui o meu amigo Edu Pinheiro. Alô, Edu, um abraço para você, boa noite. Boa noite, meu amigo Batista, boa noite a todos, em especial os amigos da Bandeirantes. O nosso WhatsApp já fervendo aqui, o Baltazar do Parque Santa Bárbara, João Esteves, o Magrão do São Quirino, o Antônio do Jardim Boa Esperança, de Olambra, o Carlos Alberto, e de Recife, o Carlos Pinto. Lembrando que na rodada de hoje, Bastão, tem também às 19h, Ferroviária e Palmeiras, 20h30, Corinthians e São Bernardo. Ficando para amanhã, Red Bull Bragantino e Água Santa, Mirassol e Santos, São Paulo e Inter de Limeira, meu amigo Batistão. Tudo pronto, a bola vai rolar e quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro, a bola está rolando em Itu. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo no estádio Novelli Júnior em Itu. O time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Sempre Guarani. Time do Guarani vem no campo de defesa, domina pela esquerda Giovanni Augusto, bola recuada
para Bruno Silva. Hoje ele joga com a camisa número 100. Homenagem do Guarani ao centésimo jogo do Bruno Silva com a camisa do Bugre, número 100 no costado. Bola na entrada da grande área, Hernando sai jogando por ali, dominando e entregando para Diogo Matheus, beira dentro do campo. Ele desiste de atacar, recua para Hernando joga ainda mais atrás para Kozlinski. Ele domina com o pé direito, ajeita ali fora da sua grande área. Bate, levanta numa jogada espichada, mas erra o passe. Jogo fica com o time do Ituano, que neste primeiro tempo, se estivéssemos no estádio Brinco de Ouro, estaria atacando contra o gol dos portões de entrada. Domina Rafael Elias. Ele leva a bola lá para a beirada do campo. Toca atrás, vem para Caio por dentro. Tentando a passagem. O time de Itu chega bem índio na recuperação. Roubou, tirou, dominou. Tentou sair jogando o time do Guarani. É falta em Giovanni Augusto. A primeira falta do jogo é para o Guarani bater. Típica falta para matar a jogada, né, Batista? Até porque o Giovanni caminharia com liberdade. O Guarani tem pressa, já bateu 0-0. Bruno Silva domina, capitão do time do Guarani, soltando o jogo pela meia esquerda para Giovanni Augusto. Ele carrega, dá um toque na bola de perna direita, num recuo lá para trás no campo de defesa, mata a opção de ataque. Vai começar tudo de novo. Comecinho da partida em Itu, placar de 0-0. Domina o time do Guarani lá pela direita. Vai trazendo o jogo para o campo de defesa na tentativa de atrair o Ituano. O Ituano não vai. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse e vem o time do Guarani, dominou Lucão do Break, entrou na área, vai para o solo, reclamou de um pênalti, o árbitro não marcou, Marquinhos. Confesso que para mim foi jogada absolutamente normal, não vi nenhuma possibilidade da marcação do pênalti, lance normal, segue o jogo 0-0. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. Acionar aqui o Gleger sobre o Lucão do Break, ele descia na velocidade dentro da área pela esquerda, reclamou dizendo que foi tocado. Houve o pênalti para você em Gleger? Absolutamente nada, Batistão. E para você, CH, achou que foi pênalti nesse lance no Lucão do Break? Nada. E o nosso ouvinte comentarista Renato Neves, e aí, achou que foi pênalti aí para o seu time, hein, Renato? Não, Batista, não foi pênalti. Corbela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Sai jogando lá atrás o time do Guarani. 4 minutos passados do primeiro tempo. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Tem dificuldade Diogo Matheus. Lançamento pela direita. Vem para a bola tentando a passagem. Rodrigo Andrade. A bola sobra pela direita. Júlio César. Ele atravessa uma bola da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra para Giovanni, domina na entrada da grande área, levou na perna direita, rolou para o Júlio César, a bola não chegou, chegou Mário Sérgio para tirar, tirou e já afastou, tocando para Gerson Magrão no campo de ataque, trabalha lá pela esquerda o time do Ituano, lançamento para Neto Berola, bem na beirada do campo, ele volta pela esquerda para Gerson Magrão, perdeu, Guarani não conseguiu dar sequência no lance, recupera o Ituano, Gerson Magrão pela direita para Pacheco, abriu um para Caio, ele vem na ponta direita, para na frente do marcador que é o Índio, devolve a bola para Caio, tentou a passagem lá pela ponta direita, Caio, Pacheco meteu no fundo, e aí, Caio conseguiu pegar, pé direito, levantou na área, movimento de cabeça do Neto Berola, a bola caiu, reboteada lá pela ponta canhota, vai para lá Lucas Siqueira, ele domina, tenta escapar, tá a marcação tocando para Mário Siqueira, outra vez levantamento da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra, no fundo do campo, vem Caio, dominou, rolou para dentro da grande área, passe errado, tira lá atrás, vem dominando, tentando a passagem, Giovanni sentiu, desabou Giovanni, o árbitro marca a falta, Giovanni sentiu, dizendo que foi tocado por baixo, o árbitro não deu o cartão, o Giovanni leva a mão no pescoço, alega uma cotovelada no pomo de Adão,
Fica sentindo o pescoço, a garganta ali, o camisa 10 do Guarani, hein, Marquinhos? E ali dói, hein, Batista? Dependendo realmente da força, do impacto, dói bastante. O árbitro pegou a bola ali, ó, vai dar lance a favor da equipe do Guarani. Não, bola ao chão. Não entendeu como falta, não. É, bola ao chão. Deu bola ao chão, não deu a falta, ele só parou o jogo por causa da preocupação sempre com a integridade do atleta. É sempre isso que o árbitro faz. Mas deu bola ao chão, posse de bola para o time que estava com a bola, o Ituano. Domina Caio, partiu pela meia direita, lançou para Pacheco, meteu o pé direito, cruzou na área. Vem Kozlinski, pega firme na entrada da pequena área, sem rebote. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Lançamento de bola na área, o time do Guarani vem rondando a área. Chegou o Índio, tentou dominar, perdeu, mas no rebote apareceu, vem dentro do círculo central, Ronaldo Alves. Ele trabalha pela esquerda com Matheus Pereira, volta pela meia para Índio, por dentro para Bruno Silva. Recolheu, dominou de perna direita, errou o passe, tira Mário Sérgio. A bola volta com o time do Guarani, tenta a passagem com o Diogo Matheus pela direita. Se manda, vai para o campo de ataque, tentando a passagem. Partiu lá pela ponta direita, vem Júlio César. Pisa na bola, arruma, tenta levar, vem, levanta de perna direita, cruzamento na área, falha o zagueiro, não conseguiu pegar o Lucão do Break, a bola voltou no rebote com o Rodrigo Andrade, ele domina bem, lançou lá pela ponta direita, tentou Diogo Matheus, o cruzamento em cima da defesa do Ituano, que recebe lá atrás e sai jogando, vem beira dentro do campo, Neto Berola ultrapassa a linha na metade do campo, deixa a ponta, se enfia, vem por dentro pela meia, prendeu um pouco com a vigilância de Rodrigo Andrade, bola aberta pela meia, Caio domina, trabalha o jogo na perna direita, volta com Rafael Pereira, toca por dentro, o time do Ituano tenta encurralar o Guarani no comecinho da partida, placar de 0-0. Pacheco recua, toca tudo lá para trás. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. E vem, domina Mário Sérgio, olha o Ituano Magrão, entrada na área, bateu, fecha a porta, Rodrigo Andrade, a bola explodiu no corpo dele, voltou para Siqueira, ele atravessa a bola da esquerda para a direita, vem para Pacheco, dá um tapa nela lá para a lateral do gramado, cima da Caio, voltando para Pacheco, para Magrão por dentro, enganou a marcação, tentou levar, tirou Bruno Silva, Mário Siqueira, pé canhoto, bateu! Palma! Kozlinski voou para tirar, mandou para fora pela linha de fundo, Lucas Siqueira esquenta as luvas do Kozlinski, uma bola venenosa, veio corveteando, dificultando a defesa, a bola foi embora pela linha de fundo, escanteio para o Ituano bater. Mas que paulada, hein, Batista? Lucas Siqueira, de longe, perna esquerda, obrigou o jogador do Guarani, o goleiro Kozlinski, a fazer uma excepcional defesa. Ganha escanteio a equipe do Ituano. Gerson Magrão vai bater. Gerson Magrão vem para a cobrança de escanteio. Autorizado, pé canhoto, levantou no primeiro pau. A bola desviada na trave. Voltou, pé direito, Caio bateu a bola para dentro da grande área. No rebote, volta com Caio. Ele domina, soltando o jogo para Berola lá pela ponta. Envolve a marcação, partiu na velocidade, tentou o passe Índio. Chega dentro da grande área para afastar, arma o contra-golpe. O time do Guarani se organiza para sair em velocidade. Vem com Júlio César pela meia direita. Tocando para Bruno Silva, ele domina, toca curta pela meia direita no campo de ataque para Rodrigo Andrade. Abriu lá pela ponta direita para Lucão do Break. Ele sai da marcação, vem por dentro pela meia. Com Júlio César para Lucão do Break. Entrou na área, vai fazer pé direito, bateu, passa na cara do gol. E vai embora para fora pela linha de fundo, sem ângulo. Tentou fazer um gol espírita o Lucão do Break, mesmo sem ângulo, tentou surpreender, bateu cruzado, a bola passou lambendo a cara do gol.
E foi embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Ituano bater. Ele fez essa jogada porque o Pegorari cobriu o ângulo dele, né, Batista? E aí ele tentou deslocar com a perna direita e tirar o goleiro do Ituano da defesa. Se essa bola entra, seria um golaço, hein, Batistão? Gleger Zorzin, defesa do Kozlinski. Chute de canhota de Lucas Siqueira. Grau de definição, grau de dificuldade, conceito e definição. A defesa do goleiro do Guarani, Gleger. Uma defesa bonita, né, Batista? Um chute de fora da área. A bola tomou um rumo diferente ali, ele teve que usar o recurso. Foi lá com o braço direito, o braço trocado, fez o movimento correto. Espalmou para escanteio, uma bela defesa. Conceito da defesa, 7,65. 7,65. Lembrando que o nosso analista 2022 está mais rigoroso. Sim. Não sei por qual razão, mas está mais rigoroso. Muito mais. E de acordo com o nosso regulamento também, acima de 8 é defesaça. Abaixo de 8 não é defesaça. Portanto, a defesa do Kozlinski não foi defesaça. Vamos esperar. Como diria aquele lá no cume da montanha do Japi, vamos aguardar para vermos se teremos aí alguma defesa, alguma defesaça. Domina, roubou Rodrigo Andrade, partiu pela direita, encontrou a marcação, a bola tocou, voltou Júlio César, dominou para Rodrigo Andrade, para Lucão do Brecht, pé canhoto, bateu sem convicção. A bola tocou no paredão do Ituano e sai com o Pacheco. Ele recolhe, tenta a passagem, entrega o jogo para Gerson Magrão, virando pela direita, vem para Caio, Caio se manda, vai embora para o campo de ataque, bola aberta para Pacheco, lateral está lá pela direita para fazer o passe centralizado para Gerson Magrão. Ele rolou para Neto Berola, pé direito, bateu, o Guarani se fecha na entrada da área, voltou para Lucas Siqueira. Ele domina, entregando para Mário Sérgio, voltando para Siqueira. De longa distância, recua, toca o jogo lá atrás do campo de defesa para Kleberson. Ele troca de lado, vem com Léo Santos pela zaga central, dali para Pacheco. Pacheco arruma no pé direito, faz o passe equivocado. A bola vai para a linha lateral, mas resvalou no jogador do Guarani, portanto é arremesso para o Ituano. E eu sigo com o giro do placar. Meu caro Edu Pinheiro, 13 minutos e meio em Itu. Vamos conferir o placar. Ituano 0, Guarani 0. Alô, alô, Júlio Nascimento. 15 minutos do primeiro tempo no majestoso Ponte Preta 0, Botafogo 0, Edu. Araraquara, primeiro tempo de Ferroviária 0, Palmeiras 0. Pelo WhatsApp, um abraço ao Jonas de Jesus. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado e os movimentos iniciais dessa partida 0-0 CH. Sobra disposição dos dois times, o Guarani está bem postado, é um jogo equilibrado. O que chama atenção é a transição rápida do Ituano e também na hora da recomposição. O time está muito bem, pelo menos em 14 minutos, está correndo mais que está correndo o Guarani. Mas o jogo está muito equilibrado. Batista, me tira uma dúvida, por gentileza. Na defesa do Kozlinski, você disse que a bola saiu corveteando. Por favor, discorra a respeito. Para não falar toda hora que ela vem rodando cheia de guizos, arrumei um outro termo. Domina o Guarani, Matheus Pereira, vem para a entrada na área, rolou para dentro, Gerson Magrão, chega cortando, a bola cai, reboteada. Vem pela esquerda, Índio domina, toca o jogo, vem por dentro, cima do Bruno Silva, faz o passe pela meia canhota, trabalha tentando levar, não conseguiu Matheus Pereira, tocou no Lucão do break, a bola volta, triangula pela esquerda, Matheus Pereira dominou, rolou para Giovani, ganhou o fundo, preparou o cruzamento na perna direita, na entrada da grande área, cruzou para Lucão do break, atrás para Bruno Silva, para Giovani Augusto, para Lucão do break, limpou, carregou, surfou na entrada da área para Giovani Augusto, para Matheus Pereira, pé canhoto, bateu pro gol, fecha a porta, Pacheco, voltando com Matheus Pereira, toca para Índio para Matheus Pereira, vem na beirada do campo, jogou por dentro, vem para Bruno Silva, abre o
jogo lá pela direita, se manda no campo de ataque, Hernando para fazer o passe na lateral para Diogo Matheus, rola o jogo, se manda, vem pela meia, Bruno Silva, foge na marcação, escapa do trânsito pela meia para inverter o jogo pela esquerda, vem para Índio, Índio domina pouco além da linha da metade do campo, abre o jogo bem na ponta, veio pela lateral da grande área, Matheus Pereira para Lucão do break, chega tirando o Léo Santos. Escanteio lá pela esquerda para o Guarani bater. Não quis saber de brincadeiras, o zagueiro percebeu ali que estava o perigo por perto, tocou por último na bola, cede escanteio para a equipe do Guarani. O Giovanni Augusto não tem nenhuma pressa, 0-0, Batista. 16 minutos, etapa primeira, placar de 0-0. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Escanteio, o Guarani vem para a bola para fazer a cobrança do escanteio pela esquerda. Giovanni Augusto, autorizado, bateu curtinho para Matheus Pereira. Rola a bola pela meia canhota, vem Rodrigo Andrade, pé direito, lançou no fundo, Matheus Pereira, levantou, cruzou na área, subiu, toque de cabeça, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Ronaldo Alves na entrada, era pequena área. A jogada claramente foi ensaiada com a cabeçada do zagueiro, mas foi para fora em tiro de meta para o Ituano bater. Aparecendo como surpresa, né, o Ronaldo Alves. Todo mundo fica esperando ali o cabeceio do Lucão do break, mas foi o zagueiro do Guarani que cabeceou no cruzamento do Matheus Pereira. Com muito perigo, a bola saiu à direita no pegolar e tiro de meta, Batista. E nós temos um quadro no programa Esporte em Debate que chama Na Lata. E esta semana, um dos temas abordados na lata foi escanteio curto ou escanteio longo. E o escanteio curto não recebeu nenhum voto dos nossos comentaristas, hein, ô Gleger? Essa história de escanteio curto aí nunca dá em nada, hein? Ah, Batista, tem que treinar muito, né? E outra coisa, você leva os zagueiros todos para a área, o posicionamento de bola aérea. Aí você faz uma jogada curta. Domina o time do Guarani pela esquerda, se manda Giovanni, gira o corpo em cima da marcação, recua, toca pela meia esquerda, vem para Índio por dentro, entregando para Bruno Silva, volta no Índio, ele recolhe, solta o jogo para Rodrigo Andrade, tentou passe, errou passe, mas o Neto Berola tocou para fora. Portanto, é arremesso pro Guarani bater pela direita. Vem para a bola Diogo Matheus. Autorizado, repõe a bola no fundo do campo lá pela direita. Se manda o Lucão do break, toca a bola atrás, a bola volta pela direita. Não conseguiu a penetração, o Guarani ganhou outro arremesso lateral lá pela direita. Batista. Pois não, Marquinhos? Esse tipo de lance aí, sabe como é que o Ligeiro falava, não? Como? Escanteio de mini saia. Escanteio de mini saia. Só para concluir, Batista. Eu também não gosto. Fui treinador aí em alguns clubes aí, inclusive na Coreia do Sul. Não era adepto a esse escanteio curto. Não gosto. E você, CH, gosta de escanteio de mangas curtas, diriam os locutores antigos? Depende, né? Quando você vê nesse caso que você citou aí no jogo que nós estamos transmitindo, zagueirada tudo na área, o cara joga curto, é o fim do mundo, né? O cara atravessa o campo inteiro. Então é lamentável, entendeu? Em alguns momentos é possível sair alguma coisa positiva, mas você, invariavelmente eu não gosto, eu prefiro a bola na área. A sua opinião também sobre esse tema aí, escanteio de manga curta, você gosta de escanteio curto? Perdemos o contato com o Renato Neves, daqui a pouco vamos fazer a reconexão, o árbitro para marcar uma falta pela meia esquerda no campo de ataque, jogador camisa 9, Rafael Elias está se contorcendo em dores, rola para cá, rola para lá, a impressão de que ele tomou uma paulada na cabeça, está caído, o árbitro parou, marcou a falta, mas não deu cartão, hein, Marquinhos? A falta foi exatamente do capitão Bruno Silva, Batista, que no momento em que ele tentou roubar a bola, ele pegou o pé esquerdo do atacante da equipe do Ituano, do Rafael Elias, apontou o árbitro, é falta e o Caio tá por ali para fazer a cobrança. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil.
Volta pela esquerda, Caio e Gerson Magrão são os dois candidatos para a batida. Guarani se fecha inteiro a partir da entrada da grande área. Momento de grande expectativa. Se fosse no estádio Brinco de Ouro, seria contra o gol dos portões de entrada. A barreira está guarnecendo o lado direito de Kozlinski. Ele fez uma orientação segura da barreira. Vem para a bola, Caio, partiu, pé direito, bateu, é gol! 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 Não foi gol, não. A bola tocou na rede pelo lado de fora. Peço desculpas porque esse é o tipo do lance engana narrador. A bola triscou na rede por fora, mas por cima foi para fora pela linha de fundo. Se fosse o gol, seria um golaço, hein, Marquinhos? Ah, e com certeza pela plástica toda, né? Pela perfeição na inclinação do corpo. Por sorte do Guarani, ela passou à esquerda, lambendo o poste, bateu na rede pelo lado de fora, só tiro de meta, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, estádio Moisés Lucarelli, comportamento dos times, 21 minutos. Até aqui, um pouco mais de 22 minutos, passando, portanto, quase metade do primeiro tempo. E aí, Tigrão? Aqui já 23,5. Começou um pouquinho antes. A Ponte começou melhor, depois perdeu o meio-campo, né? Aquilo que a gente temia. Exatamente aquilo que a gente temia. Chegando bem agora a Ponte. Pode fazer o gol, hein? Nada. Houve uma reclamação de pênalti e não aconteceu nada. E aí, Wesley e Leonaldo no meio-campo. O Fecim fica jogando do lado direito como um terceiro atacante. E o Botafogo povoa melhor o meio-campo. Até 10 minutos a Ponte foi melhor. Depois o Botafogo equilibrou. Nesse momento a equipe de Ribeirão é melhor. Os 3 zagueiros jogando mesmo atrás como 3 zagueiros. E os 2 laterais avançados, soltos, com liberdade, mas produzindo muito pouco. E aqui a alteração, mudou o time do Ituano. Com certeza deve ser problema de contusão, né? Nenhum treinador faz a alteração antes do intervalo. Alteração no time do Ituano, saiu o Gerson Magrão, entrou o Ailon. É isso, hein, Marquinhos? Com a 18, Ailon com a 18, Gerson Magrão, naquela disputa de bola que ele teve com o Bruno Silva, ele levou a pior, já tá fazendo aquele gelo, né? Postera. Na posterior, né, Gleger? Mete aquele gelo, põe um papel filme para prender e aí tenta curar de qualquer jeito. Domina Bruno Silva, recua, Ronaldo Alves trabalha em cima da risca da metade do campo e vem pela direita. Hernando voltando a bola para Ronaldo Alves, rolando para Índio pela esquerda na marca de 23 minutos e meio. Ele carrega lá pela esquerda, recebe a vigilância de Pacheco, obrigado a recuar. Vem para Giovani Augusto atravessa a bola da esquerda para a direita para Hernando, o zagueirão vai subindo ao ataque, entregando pela meia direita para Bruno Silva, hoje com a camisa 100 jogos com a camisa do Guarani. Para Rodrigo Andrade, ele tenta o passe e erra, joga torto e para fora, para a linha lateral. É arremesso no campo de retaguarda lá pela esquerda. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Renato Neves, você já está de volta com a gente ou não? Ainda não. O nosso ouvinte comentarista caiu, portanto, a conexão. Daqui a pouco vamos reconectá-lo. E olha aqui o Aderbal da Brasitone. Nosso parceiro comercial está dizendo aqui, não faz isso, você me mata, velho. Boa noite, meu amigo, boa jornada, abraço. Aderbal, às vezes acontece, né? Acontece. Aderbal arrepiou da pele até o osso, mas o jogo segue 0-0. Renato Neves agora sim está conosco. Ô Renato, sobre escanteio, você gosta de escanteio de manga curta ou não? E a sua opinião do jogo até aqui? Guarani 0, Ituano também 0. Renato. Olha, Batista, não gosto não, geralmente não dá em nada, realmente. Eu acho que tem boas opções dentro da área para cabeceio e para um zagueiro entrar cabeceando.
Eu acho que tem que cobrar o escanteio de uma maneira tradicional. Giovanni Augusto rolou na área para Lucão do break. Ele dominou, fugiu da marcação, chega, tira Pacheco, a bola explodiu no corpo do lateral direito do Ituano e saiu. É escanteio para o Guarani bater. Escanteio, vem para a bola, tomando posição pela esquerda no campo de ataque o time do Guarani com Giovanni Augusto. 25 minutos passados do primeiro tempo, 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Giovanni Augusto, Guarani vai levando a zagueirada para a área. Autorizado. Partiu Giovanni Augusto, levantou na área, subiu lá atrás, tirando e afastando a retaguarda. A bola voltou, Júlio César levantou na área, tirou Pacheco, a bola voltou, Giovanni, pé direito, bateu pro gol. Chega lá atrás, Léo Santos afasta, tira, a bola vai para a linha lateral no complemento de Pacheco. É arremesso lateral pela esquerda no campo de ataque. Guarani vem com Matheus Pereira, vem para a bola para fazer a reposição, 26,5. Placar de 0-0, Guarani ataca. Se estivesse no estádio Brinco de Ouro, estaria atacando para o gol do placar eletrônico. Cobrança de arremesso lateral, Matheus Pereira para Lucão do break. Ele de cabeça tentou devolver, jogou para fora, para a linha lateral. É arremesso para o Ituano bater do campo de retaguarda. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 em Itu, estádio Novelli Júnior. Ituano 0, Guarani 0. Alô, alô, Júlio Nascimento. Alô, alô, Batista. 29 minutos do primeiro tempo no Majestoso. Botafogo melhor, Ponte Preta 0, Botafogo 0, Edu. Para primeiro tempo de Ferroviária 0, Palmeiras 0 e 20h30 Neoquímica Arena, Corinthians e São Bernardo. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal em FM, faixa estendida 85.7. E vem o time do Ituano, Ailon, tocou na cara do gol, Rafael Elias chegou batendo, mandou para fora. Inacreditável gol que perdeu agora o Rafael Elias. Cruzamento com perfeição, a bola dentro da grande área. E aí ele chegou batendo, bateu muito por baixo da bola. O Rafael Elias me mandou por cima do gol. A bola saiu com um perigo, foi embora pela linha de fundo por pouco. Por muito pouco. Ituano não abre o placar do jogo, Marcos Luiz. Mas você viu de quem foi a jogada? Do Ailon, né? Que entrou agora no lugar do Gerson Magrão e já modificou a plataforma, como gosta de falar o Gleger, da equipe do Ituano. E aí o Rafael Elias perdeu o gol mais feito da partida até agora. E na sequência o Bruno Silva, que hoje completa 100 jogos, tá levando a mão ali no joelho esquerdo. É sempre uma preocupação, Batista. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Bola para fora, para a linha lateral em arremesso favorável. O time do Ituano que vem com Caio para fazer a reposição. Ele está autorizado. Coloca a bola em movimento e volta para o lateral direito, Pacheco. Ele tenta fazer o erguimento. Vem Ronaldo Alves para afastar. Tira de zagueiro para zagueiro. Léo Santos tira também. Vem para a bola tentando levar. O árbitro parou para marcar uma falta. O Ronaldo Alves está caído. Levou a pior no lance. Agora vai se levantando, tá tudo certo. Fica um pouco preocupado porque ele levou a mão no peito, alegando uma pancada, que teria tomado uma pancada, mas deu tudo certo, já se levantou e o jogo vai prosseguir. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo.
Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Trabalha Índio pela meia esquerda ofensivamente. Ele rola a bola para a lateral para Matheus Pereira, dali para Giovanni Augusto pela meia. Ele vem com a marcação de Rafael Pereira no costado, tocou para Bruno Silva. Abriu na ponta canhota para Matheus Pereira, para Lucão do break na entrada da grande área, devolveu forte demais. A intenção era boa para descolar ali um cruzamento do Matheus Pereira, mas o passe saiu ruim do Lucão do break. É tiro de meta para o Ituano bater. E aí o Pegorari aproveita, né, Batista, para fazer exatamente cera nessa questão toda, para dar uma tranquilizada ali atrás na equipe do Ituano. 0-0 no estádio Novelli Júnior. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, estádio Novelli Júnior em Itu. Ituano 0, Guarani 0. 33 minutos do primeiro tempo no Majestoso, Ponte Preta 0, Botafogo também 0. 21h30, Corinthians e São Bernardo, primeiro tempo em Araraquara, Ferroviária 0, Palmeiras também 0. Bandeirantes. Vem embora o time do Guarani, entrada na área, Júlio César, pé canhoto, bateu, Pegorari. Faz a defesa, chute de canhota da entrada da área, Júlio César. Pegorari pegou firme, pegou e não soltou, a bola colou no peito dele, Marquinhos. Ele é bom goleiro, né, Batista? Fez muitos jogos, bons jogos pela equipe do Guarani quando passou por Campinas e já está um bom tempo na equipe do Ituano. Grande abraço pro Toninho. Tá curtindo o som da Bandeirantes, já mandou aqui a foto do rádio. Ele é ouvinte do rádio, não assiste pelo YouTube. Não ouve pelo aplicativo, ele ouve pelo rádio. Pediu aqui para mandar um grande abraço pro Fiapo da GN e também pro João Boca de Véio. Ele é ponte pretano dos cabelos ao dedão do pé. A Ponte vai empatando com o Botafogo. Você ouviu aí o Júlio Nascimento, placar de 0-0. E aqui vem Pacheco, dominou, protegeu, entrada na área, rolou atrás, pé direito, bateu Rafael Pereira, bola desviada. Vai embora para fora pela linha de fundo, é escanteio para o Ituano bater. Percebeu que tinha condições para o chute, até porque o Kozlinski estava um pouco adiantado. A bola acabou saindo, ganha escanteio novamente a equipe do Ituano. O Caio tá chegando, vai bater por ali, Batista. 33. Vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio. Caio autorizado. Escanteio curto. Colocou na área pro Berola aí, ó. O tal do escanteio curto. Nunca acontece nada. Os caras querem inventar, né? Querem inventar e acontece isso daí melhor para o Guarani. É tiro de meta para o Bugrão bater. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp, tem debate com o maior time de comentaristas da televisão regional. E está conosco o Renato Neves, o nosso ouvinte comentarista. Sua análise até aqui, 34, 0-0. Tem algum time merecendo gol aí, hein, Renato? Perdemos o contato com o Renato Neves. É falta, o time do Guarani vem para a batida no campo de ataque. Giovanni Augusto, ele está autorizado, mãos na cintura. Guarani vai colocando jogadores, quase todos na entrada da área. Autorizado, partiu, Giovanni Augusto levantou na área, subiu, Léo Santos tirou, a bola voltou, pé direito, Júlio César isolou. Bateu mal. Bateu
bateu de perna direita e a bola foi lá na praça, deve ter estourado em cima daquele orelhão gigante, ou então do semáforo enorme lá na praça no centro de Itu, hein, Marquinhos? E aquele é grande, hein, Batista? Aquele é grande realmente, mas tentou ali o Júlio César, não levou sorte. Alguma vez você já chegou assim, finalizando com força e não deu nada certo, Batista? Sim, já muitas vezes, né? Cheguei finalizando com muita força, mas aí foi fora, muito longe, passou muito longe do alvo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Lucão do break lá pela meia direita, ele sai da área para buscar o serviço, tocando para Júlio César, lá pela direita Diogo Matheus tentou, lançamento no fundo do campo, cruzamento para trás, o time do Guarani marca a saída de bola com Rodrigo Andrade, a bola vem com Pacheco pela direita, o Ituano conseguiu se safar da marcação implacável do Guarani lá na frente no campo de ataque e vem para a bola Lucas Siqueira, abrindo lateralmente o jogo no campo de ataque, trabalha, tenta a passagem, recolhe Ailon, ele tenta levar em cima de Júlio César que tomou dele, time do Guarani vem pela meia direita, Bruno Silva entrou no círculo central para fazer o passe para Giovani pela meia direita, abriu lá na ponta direita Júlio César, recolheu o pé direito, cruzou na área, Lucão do break, a bola escapou, ele bateu a si mesmo, a bola subiu e o Lucão do break desabou. Caído o centroavante do Guarani, o árbitro parou para o atendimento ao atleta alviverde, Marquinhos. Mas não foi falta, viu, Batista? Foi uma disputa de bola leal, ele acabou atingindo ali na tentativa do chute o pé do zagueiro da equipe do Ituano, que era o Léo Santos, nada, não aconteceu falta não, Batista. Gleger Zorzin, 37 minutos, 0-0, quem está melhor do jogo em Gleger? Eu gosto muito da movimentação dos homens de meio de campo do Guarani. Você vê que o Bruno Silva em alguns momentos sai ali para fazer uma espécie de segundo volante e o Índio vem para a recomposição. Tá tendo essa troca, né? Essa alternância dos dois. O Giovani Augusto, ele faz aqui o lado esquerdo quando o Guarani tem a bola e quando perde ele vem por dentro na recomposição. Eu tô gostando, mas o jogo sem dúvida nenhuma é muito equilibrado. E para você, CH, até aqui tem alguém melhor, o jogo é equilibrado, hein, CH? Está muito disputado. Os melhores momentos do primeiro tempo até agora foram do Ituano. O Ituano perdeu um gol inacreditável, né? Uma falha do setor esquerdo de marcação do Guarani. E se o Guarani quiser algo nesse jogo, ele vai ter que tirar um volante do jogo. Porque na frente o Lucão tá correndo que nem um coitado lá na frente e só o Giovani que chega de vez em quando para auxiliar. Mas, de qualquer maneira, mesmo com esse monte de volante que o meio campo do Guarani tem, o Ituano teve bons momentos. Então, é uma bola dividida e uma grande incógnita. O que fazer? Jogar desse jeito ou arriscar um pouco mais no segundo tempo? Interrogação. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha D, protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corra Bela. A informação na Bandeirantes, Isaías do Pinheiro. Sim, meu amigo Batista, Araraquara, gol do Palmeiras. Murilo Cerqueira em 38, primeiro tempo, Ferroviária 0, Palmeiras 1. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, tem alguém melhor neste jogo? Estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Botafogo, Tigrão. Jogo equilibrado e de baixo nível técnico, Batista. Nesse momento muito igual, a Ponte com imensas dificuldades de armar as jogadas no meio campo, errando passes, luta, briga, mas olha lá, traga a bola de presente. O Kevin parece que ele é meio xarope, cara. Ele já perdeu pelo menos 6 bolas dominadas. Ele tem um companheiro do lado dele, ele parece que olha para a arquibancada e dá no pé do adversário. É uma coisa inacreditável. Muito equilibrado o jogo. A Ponte tem mais posse de bola, mas não produz. Outro passe errado do Fecim. A torcida já está uma pistola. Placar de 0-0 no estádio Moisés Lucarelli e em Itu também 0-0. Até aqui ninguém mexeu no marcador.
Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Domina lá atrás, Kleberson para o time do Ituano, rola para lateral, vem Mário Sérgio, ultrapassa a risca da metade do campo e faz o passe pela meia canhota, 0-0, ninguém mais mexeu no marcador. Mário Sérgio erra o passe lá atrás, chega Índio, tira, afasta, arma o contra-golpe, mas erra o passe no rebote, a bola sobrou com o Lucão do Break. Ele tentou um passe, deu um tapa lá na ponta direita e errou o passe, sobra com o time do Ituano. Vai sair jogando lá atrás, Pegorari, formado nas categorias de base do Guarani e é de Americana, tal qual o Gleger Zorzin. Bola pela direita, vem Caio, domina para o time rubro-negro de Itu. Ele trabalha batendo de perna direita, servindo a Pacheco, voltou para Caio. Ele tenta atravessar essa bola da direita para a esquerda, lá pelo setor esquerdo para Neto Berola. Não consegue prosseguir, recua. Vem embora o time do Ituano pela esquerda. Guarani faz uma vigilância só a partir da metade do campo ali, na altura do círculo central. Bola pela direita, vem para Pacheco. Pacheco domina, prende o jogo, recua, toca na zaga. Vem lá atrás, Léo Santos dominando. Ele bate curtinho, entregando para Kleberson. Lançou na lateral, Mário Sérgio domina o lateral canhoto, rola a bola para Lucas Siqueira. Vem para Mário Sérgio, na frente para Neto Berola. Ele arrancou na velocidade, rolou por dentro, o pé direito. O Rafael Elias bateu na defesa, voltou. Olha o Ituano na área. Vem pela direita, Caio dominou, rolou, Pacheco, pé direito, cruzou na área, cabeçada, é gol! 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 Gol do Ituano! Ailon na marca de 42 minutos, etapa primeira. Ituano fustigou, veio rodando essa bola da esquerda para a direita, levantamento na área, zagueirada do Guarani, bateu cabeça e Ailon chegou de cabeça jogando a bola no fundo do gol. Uma cabeçada fatal, cabeçada letal para estufar a rede. Ailon, camisa número 18, abre o placar do jogo em Itu. Ituano 1, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Olha, é claro que o Matheus Pereira não tem característica de marcador, né, Batista? Mas ele tinha que ter dado ali o primeiro combate e não deixar o Pacheco fazer o cruzamento. O árbitro tá observando ali a questão do VAR e tal, mas aí quem apareceu? O atacante, né, da equipe do Ituano, e não deu, na verdade, para o Kozlinski fazer a defesa. E quem apareceu foi o Ailon, que entrou no lugar do Gerson Magrão. Validado o gol, 1-0 para a equipe do Ituano. Batista, o Gleger pode me corrigir, mas acho que o Pegorari foi formado nas categorias de base do Palmeiras e depois veio para o Guarani. É verdade, é isso mesmo, eu acabei me equivocando. E vem dominando, Lucão do Break se mete pela linha de fundo, tenta perfurar a defesa do Ituano, a bola vai embora. Mário Sérgio fechou no lance, tirou, a bola saiu pela linha de fundo, é escanteio para o Guarani bater. E é do outro lado agora, né, Batista? Escanteio pelo lado direito de ataque da equipe do Guarani, tá descendo ali o Ronaldo Alves para tentar o cabeceio, e quem vai para a cobrança é o Matheus Pereira. Vai pra bola o time do Guarani, 44 minutos, cobrança de escanteio. Diogo Matheus levantou na área, subiu o Caio para afastar. A bola caiu lá pela ponta canhota, mas preferiu o arremesso lateral Matheus Pereira e ele cobra o arremesso. Entregando para Giovanni Augusto, domina pela meia canhota, rola a bola para dentro do círculo central. Vem na bola, domina Ronaldo Alves. O Ronaldo Alves é quem deu a condição para o Ailon cabecear. O lance foi checado pela arbitragem e, consequentemente, né, tinha ali um jogador do Guarani dando condição. Esse jogador era o Ronaldo Alves. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40
44, quase 45. Guarani desce na ponta canhota. Giovanni Augusto dominou, rolou para Júlio César, entrou na área, vai pro fundo, passe de calcanhar para Giovanni Augusto. Ele recebe, domina, soltou para Matheus Pereira, entrou na área, saiu dela para Júlio César, pé direito, cruzou na área. Chega Bruno Silva, chega a marcação lá atrás, tira Léo Santos, a mais dois com Giovanni Augusto. Ele não conseguiu dominar, mas ganhou arremesso lateral pela esquerda. Placar do jogo em Itu, estádio Novelli Júnior, Ituano 1, Guarani 0. Alô, alô, Júlio Nascimento. 47 minutos do primeiro tempo, último lance neste momento. Vai terminar o primeiro tempo 0-0, Batistão. Olha, instantes finais em Araraquara, segue Ferroviária 0, Palmeiras 1, gol do Murilo Cerqueira. Diogo Matheus domina lá do lado direito do campo de ataque, recua a bola pela meia direita para Bruno Silva, para Matheus Pereira, ele arma o time por dentro para Giovanni Augusto, para Júlio César, pé canhoto, cruzou na área, tira Léo Santos. A bola vai embora. É o último minuto do jogo. Vai terminar a primeira etapa. O Guarani perde. Tem mais um momento aí para tentar o empate, Marquinhos. Ele vai deixar cobrar o escanteio e vai terminar o jogo, né, Batista? Agora, tem hora que o cara do caminhão tá aparecendo aí, hein, Batista? Escanteio, vem o time do Guarani, Giovanni Augusto, pé direito, levantou na área, bola fechada, tirou, pegou na área e voltou, bateu mal. Bateu Matheus, Diogo Matheus, bateu por cima do gol, pela linha de fundo, no rebote do Pegorari. É tiro de meta para o Ituano bater. Para tentar surpreender o goleiro do Ituano, ele arriscou, só que pegou muito embaixo. Ela subiu sem nenhum perigo. Tiro de meta 1-0. Corbela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Tem coisa que é legal. Opa. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Mas muito obrigado, amigo Batista. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora, o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Termina o primeiro tempo em Itu, estádio Novelli Júnior, 0-0. Aliás, 1-0. Ituano mexeu no placar, marcou Ailon de cabeça. Ituano 1, Guarani 0. E vem aí o intervalo inteligente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito bem, amigo Batista. Já falo com o Renato Neves, nosso ouvinte comentarista. Renato Neves vai abrir seu microfone. Pode abrir, falo com você já, Renato Neves. Marcos Luiz. Oi, Edu. É o seguinte, o amigo fazia uma observação no gol, na cabeçada com o Ailon, era o Diogo Matheus que estava com ele, é isso? Isso, era o Diogo Matheus que estava com ele. E aí, né, na marcação não deu pro lateral da equipe do Guarani funcionar como zagueiro. O Ailon, que acabou entrando em lugar do Gerson Magrão, cabeceou, e o Kozlinski não defendeu, Edu. E a torcida bugrina marca presença, Marcos Luiz? Sim, a torcida marca presença, né? Claro que a distância é pequena, de Campinas a Itu, então por isso que o torcedor do Guarani está lá no Novelli Júnior. Ok, Marcos Luiz. Guarani joga com Kozlinskis, Diogo Matheus, Hernando, Ronaldo Alves e Matheus Pereira. Bruno Silva hoje completando 100 jogos, joga com a número 100, Índio e Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão do Break. No banco tem Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, o João Victor, Derlan, Eliel, Eduardo Persson, o Matson, Vitinho, Maxwell, Lucas Venuto, Iago e Ronaldi. Oi, Renato Neves, ouvinte comentarista, o que você achou do Guarani aí, Renato Neves? Um abraço, boa noite, viu? Tá me ouvindo?
Tô te ouvindo. Prossiga, por favor. Câmbio. Prazer falar contigo. Todo meu, Renato Neves. Venta muito no Parque Jambeiro, né, cara? O Parque Jambeiro eu conheço, hein? Aí venta demais, rapaz. Mas vamos lá. Fala um pouquinho mais próximo do microfone, Renato Neves, por gentileza. Ok. Edu, eu vejo que o Guarani está fazendo até um bom jogo, mas o Guarani poderia marcar um pouco mais à frente, a linha um pouco mais avançada no campo do adversário. Porque o Ituano está chegando muito aqui perto da intermediária e ele cria situações ali de gol e que o Guarani corre muito risco necessariamente. Quando o Guarani chega também para frente, essa última decisão na tomada de ações aí, no último, precisa caprichar um pouco mais, ter um pouco mais de atenção. Até eu gostaria de citar aqui 2 jogadores do Ituano que fizeram gols no Guarani pela Série B do ano passado. O Léo Santos, zagueiro, pelo Cruzeiro, no empate de 3-3 em Belo Horizonte. É um zagueiro alto, o Ituano já teve 2 escanteios. É bom melhorar o posicionamento para não... O do Léo Santos, ele tem 1,37 m. E também o outro jogador é o Neto Berola, que fez gol aqui no Brinco pelo Confiança. Ele é insinuante, essa jogada do gol agora no cruzamento. Antes ele partiu lá pela esquerda, o Bruno Silva tentou fazer a falta e ele conseguiu escapar do Bruno Silva. Aí veio aqui para a direita, o meia cruzou e é onde que o Ailon fez o gol. Então o Guarani precisa estar mais atento e marcar um pouquinho mais à frente, para que ele tenha situações de gol. Eu acredito no mínimo no empate. Aí, Renato Neves, nosso ouvinte e comentarista, dando a sua palhinha por enquanto, intervalo de Ituano 1, Guarani 0. Antônio Lupe, situação de momento no Majestoso. Lupe. Intervalo no Moisés Lucarelli, Ponte 0, Botafogo 0. No número de chances, o Botafogo teve mais oportunidades de gol do que a Ponte Preta, que chegou mais próximo do gol do David com o Kevin, num chute onde ele abateu para o chão, a bola subiu, passou perto do goleiro e também perto do travessão. Só que o Botafogo, em cobrança de falta do Felipe Souto, do chute do camisa número 11, Dudu, e também do ex-ponte pretano Bruno Michel, que entrou na vaga do Matheus Carvalho, que teve um problema antes da partida, foram os atletas do Botafogo que assustaram a Ponte Preta. Inclusive, na cobrança de falta do Felipe Souto, o Igor Vinhas acabou fazendo uma boa defesa. Tudo igual, 0-0, o torcedor da Ponte Preta preocupado no final da primeira etapa, Edu. Muito bem, 0-0 Majestoso, 1-0 Ituano em Itu. Oi, CH, vamos comentar daqui a pouco, o CH comentando, tá? O Tigrão, você me ouve, Tigrão? Segura, caiu todo mundo. Vamos dar uma faturada, a gente volta depois com muita opinião aqui. Repetindo, intervalo Majestoso, Ponte 0, Botafogo 0, 1-0 pro Ituano lá em Itu, em cima do Guarani. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvet tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Tem rede balançando. É bola na rede. Olha,
Olha, selecionando o lance aqui, o momento do Guarani, há 10 minutos, Lucão do Break tentou sem ângulo, mas tentou, hein, Batistão? Pra Lucão do Break, entrou na área, vai fazer pé direito, bateu, passa na cara do gol! E vai embora pra fora pela linha de fundo, sem ângulo. Tentou fazer um gol espírita, o Lucão do Break, mesmo sem ângulo, tentou surpreender, bateu cruzado. Muito bem, lembrando que o gol do Ituano foi a 43, Ailon de cabeça, Ituano 1, Guarani 0, intervalo. Oi, CH, comentando aí as suas impressões desse primeiro tempo, hein, CH? Ei, Edu, apesar do jogo de muito equilíbrio, de bastante disposição, o Guarani deu muito mole, né? E olha que o time tá jogando com um monte de volante no meio campo, né? Teve um lance do centroavante do Ituano numa tabela no lado esquerdo de defesa, em cima do lateral esquerdo, que tá mal no jogo, na minha opinião, Matheus Pereira. Não pode acontecer, né? Primeiro aconteceu, ele tomou até chapéu nesse lance que eu tô me referindo antes do primeiro gol do Ituano. A bola alçada dentro da área, tudo bem, o time estava saindo, mas a zagueirada do Guarani tem que ficar mais atenta, né? A origem também marcou muito distante, o Giovanni Augusto no setor demorou para poder aproximar, para tentar atrapalhar um pouquinho, né? Ficou todo mundo torcendo pelo impedimento e o zagueiro do... O zagueiro não, né? O Ailon não é zagueiro. O jogador do Ituano meteu a cabeça na bola, fez 1-0. Não foi um bom primeiro tempo, foi de disposição, o time correu. Agora, o Lucão ficou muito sozinho lá na frente, Edu. Não dá para ficar o jogo inteiro correndo lá sozinho, que nem um maluco e não ter gente para ajudar. Mesmo porque o principal problema não é só ele estar sozinho. É que o Ituano é muito competente na recomposição. Eles perdem a bola, pelo menos 6 jogadores voltam imediatamente. Um baita preparo físico. Aí fica sem espaço para o atleta jogar. Não dá para ficar sozinho contra 3 ou 2 no mínimo. Toda hora o Lucão tem um na marcação e outro na cobertura. Então ele vai ter que abrir mão de um volante para jogar um pouquinho mais. Eu votaria no segundo tempo com o Iago. Agora, quem você tiraria? Precisa ver se o Rodrigo Andrade suporta. Tem que sair ou o Rodrigo Andrade ou o Índio. Eu tiraria o Índio, por característica, para precisar empatar o jogo. Agora, tem que pedir mais atenção para o seu Matheus, lateral esquerdo, né? E ali também tem o lado do Ronaldo Alves, que é o lado esquerdo. De qualquer maneira, o Guarani tem que voltar diferente. Se continuar marcando distante, vai ter que, com o terceiro atacante, entre aspas, né? Não sei quem que ele vai tirar, eu espero que ele tire um volante, colocando o Thiago, se é que ele vai colocar o Thiago, ele tem que marcar saída de bola também. Então, o jogo não está definido, tem chance de empatar o jogo, é verdade, mas precisa mudar a postura e o jeito de jogar também. Oi, Gleger, e você, o que achou? Olha, Edu, novamente, né, aquela falha na diagonal. O Guarani já tomou inúmeros gols da mesma forma. Nós percebemos aqui, quem estava com o Ailon lá no segundo pau era o Diogo Matheus. Né? O Ronaldo Alves e o Hernando num posicionamento de zagueiro, tudo bem que houve a inversão de jogada, né? Eu acho que houve um vacilo ali do Matheus Pereira também. Precisava ter diminuído um pouco mais. O jogo estava muito equilibrado, mas o Guarani está cometendo muitos erros nessas diagonais. Você vê, isso daí é posicionamento de lateral, pô. A bola tá do outro lado, o lateral tem que fechar nas costas do zagueiro ali, para tentar fazer a cobertura. Isso é o beabá do futebol. Né? Será que nós já vimos isso, nós já pegamos aqui no pé do Ludic, já tomou gols dessa mesma forma, e novamente o Guarani toma o gol do mesmo jeito. Então isso daí tem que ser ajustado, tem que ser treinado, tem que ser falado na pré-eleição. Tudo bem, houve a inversão de jogada, tudo bem que o lateral esquerdo não marcou, mas, pô, alguém tem que estar lá na diagonal. Alguém tem que estar lá com o jogador marcando. Quem que estava com o Ailon? Diogo Matheus. Nós percebemos aqui no lance, ele nem sequer fez nenhum movimento. Ou seja, está olhando a bola, não está marcando o jogador. Então são detalhes, e olha que eu disse isso no início da jornada. Pequenos detalhes. O Guarani fazia um jogo regular, né? Pelo menos equilibrado, tentando, criando. Eu gosto da alternativa ali, da movimentação dos homens de meio de campo, para dar essas alternativas. Né? Você vê que em alguns momentos o Giovanni Augusto vem por dentro, vai pelo lado esquerdo, a gente percebe a alternância de lado, o próprio Júlio César vindo aqui para jogar pelo lado esquerdo. Essas movimentações criam um desencaixe de marcação. O problema é que precisa encostar um pouco mais o seu Índio, o seu Rodrigo Andrade,
Em alguns momentos na troca o Bruno Silva, que aí o Índio fica lá atrás na recomposição. Então isso aí precisa ser ajustado e falado no vestiário. Eu não faria mudança ainda para a volta para o segundo tempo, mas já prepararia uma alternativa diferente. Porque o Guarani, mesmo tendo um jogo equilibrado, criou muito pouco, né? E nas últimas partidas o Guarani tem criado mais oportunidades de gol. Tudo bem que está muito bem marcado, que as linhas do Ituano são muito organizadas, mas criou muito pouco. Precisa um pouco mais, precisa de movimentação, precisa do seu Diogo Matheus aparecer mais, precisa o Matheus Pereira aparecer mais à frente, precisa um dos volantes sair, o seu Rodrigo Andrade de preferência, que é um jogador que tem um bom arremate, que é um jogador que tem uma leitura melhor de jogo, você encostar um pouco mais nos homens da frente, ajudar um pouco mais o Giovanni Augusto quando ele vier por dentro. Então, esses detalhes para que o Guarani possa andar no jogo. Mas, repito, mesmo o erro das últimas partidas, naquela bola diagonal, o Guarani toma mais um gol de cabeça. Então essas coisas aí, realmente, quem tem que ser cobrado é o seu Daniel Paulista. Isso aí é o dia a dia, é a cobrança, né? E é o alerta dentro do vestiário, Edu. Olha, Ituano 1, Guarani 0 intervalo, sábado tem derby. Tigrão, importante a sua opinião de intervalo na ponte aí, 0-0 Ponte Botafogo. Se começar em tudo, te dou um toque, Tigrão. Oi, Edu. Oi. Beleza, não, tranquilo. A Ponte vai mexer, né? Vai queria mexer, passar vai essa mexer. bola pro Lupe, é importante. Tá vindo aí o Matheus Jesus. Confere. É isso, Lupe? Isso, Matheus Jesus na vaga do 8, do Wesley. O Wesley vai embora, entrou Matheus Jesus, Tigrão. O Wesley ficou umas 2.000 folhas de couve no primeiro tempo. Produziu muito pouco. Muito pouco. Na marcação não tem força e na armação não tem cacuete. Vamos ver. Com o Matheus Jesus se entra com um pouco mais de mobilidade, tem uma canhota claramente de muita qualidade, né? Ponte teve muitas dificuldades no primeiro tempo e, a bem da verdade, o contra-ataque do Botafogo ameaçou mais do que a iniciativa da Ponte. Vai lá, Edu. Vai começar no segundo tempo, por enquanto, Ituano 1, Guarani 0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele mesmo. Muito obrigado, meu caro Edu Pinheiro. Tudo pronto. Vai começar a etapa final. A saída de bola pertence ao time do Guarani, já que no primeiro tempo foi o Ituano quem saiu jogando. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo em Itu. Carlos Batista. De novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre. Placar de 1 a 0. Alteração. O Guarani está perdendo. A alteração vai. Índio vai embora com a 23 para a entrada do Iago. 97 no Guarani, Batista. Bom, CH, essa alteração aí, você disse que se tirasse alguém, você tiraria o Índio. O Daniel Paulista te ouviu. E quem entrou? Você gostou, CH? Gleger Zorzinha, sua opinião sobre a entrada do Iago. Saiu Índio em Gleger. E muda a estratégia de jogo, né, Batista? Eu não sei se para esse momento mudaria, mas ele acerta na substituição. Ele precisava tirar um volante e adiantar um pouco mais o time. Agora ele traz o Giovanni Augusto para fazer o meia de articulação. Eu gosto da substituição. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármores, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Placar de 1 a 0, Ituano com gol de Ailon de cabeça. Falhou o Diogo Matheus.
E está vencendo, tem a posse de bola com Berola. Ele domina pela esquerda, lançou a bola para dentro da grande área. Passe errado, vai para fora pela linha de fundo. Era para chegada no lance do Caio. O Caio chegou atrasado, a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. E o Guarani teve alguma alteração, Marquinhos? O Guarani teve alteração sim, Batista. Saiu o Índio com a 23, para a entrada do Iago com a 97. O Ituano, mesmo time. Ah, perfeito. É isso aí. Portanto, a pergunta era do Ituano, que tem a posse de bola. Rafael Elias dominou, pé canhoto, bateu, é gol! 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 Na marca de 3 minutos passados, etapa final. Uma grande jogada no Ituano. Jogada pessoal do Rafael Elias, o camisa 9. Dominou a bola na entrada da área. A posse de bola era do Guarani. Time do Ituano retomou e aí o passe na entrada da área. Os dois zagueiros falhando, principalmente o Hernando. E aí bateu de perna canhota. Rafael Elias na entrada da área. Mandou no cantinho de Kozlinski. Tentou esticar a perna esquerda o Kozlinski e não chegou. A bola no cantinho esquerdo foi morrer lá no fundo do gol do Kozlinski. Uma falha absurda do sistema defensivo e dos dois zagueiros. Rafael Elias, camisa 9. Faz o segundo no Ituano. Ituano 2, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. O detalhe, Batista, fica por conta da saída errada do Guarani na reposição de bola. Aqui pelo lado direito. E aí o que aconteceu? O Ituano percebeu que a zaga estava adiantada e no contra-ataque rápido apareceu ali o Rafael Elias. No meio da zaga do Guarani. Ainda ele teve a tranquilidade para meter uma caneta no zagueiro Hernando do Bugre. Aumenta para o Ituano 2-0, Batista. Olha aí, CH, falha terrível, já inclusive porque o Guarani tinha posse de bola. E até o lance foi checado pela arbitragem, o passe do Caio, posição legal, estava em condições de jogo Rafael Elias e ele fez um golaço em CH. Dois marcando ele e ainda o Hernando toma uma bola embaixo da perna. 2 contra 1. Isso não existe, Batista. Desculpa. Falha individual. Aí não dá para colocar na conta do treinador. Falha individual é complicado. E tomar um gol agora no início do segundo tempo complica muito a vida do Guarani no jogo. Corbela Tintas, a parceira do Pintura. Aqui você encontra a linha Coral, decora efeitos, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Renato Neves, o nosso ouvinte comentarista, um gol no momento horrível do jogo, logo no comecinho da etapa final. Tudo aquilo que o treinador falou no intervalo para corrigir vai por água abaixo, hein, Renato? É verdade, Batista. É um gol no momento que não poderia acontecer. O CH tá certo. O atacante era marcado por 2 zagueiros, porém eu achei que os 2 zagueiros estavam distantes. E ele teve a opção de receber, virar o corpo e na chegada de um dos zagueiros ainda colocou debaixo das pernas e bateu na saída do goleiro. Um lance muito bonito por parte do atacante, mas a defesa deu mole e o gol não podia sair agora, porque agora fica muito difícil, né? Você tomar 2-0. Agora o Guarani precisa encontrar um gol, ter calma para voltar para o jogo. E aí ver o que a partida proporciona, né? Mas eu acredito que o Guarani tem condição de fazer um gol aí nos próximos minutos e tentar no mínimo um empate. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6:30, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, conferindo o placar em Itu, Ituano 2, Guarani 0.
7 minutos do segundo tempo no Majestoso, teve gol anulado de Matheus Jesus, segue Ponte Preta 0, Botafogo também 0. E no segundo tempo, na Araraquara, Ferroviária 0, Palmeiras 1, 21h30 tem Corinthians e São Bernardo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 2-0, o time do Guarani tem a posse de bola. Se manda no campo de ataque, tentando a passagem pela meia direita. Vem no campo de ataque. Iago entrou no segundo tempo. Meteu o pé canhoto, atravessa uma bola da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra. Se manda Giovanni Augusto, vem no bico esquerdo da grande área, com 2 a marcá-lo. Ele tenta girar em cima do Caio, conseguiu a passagem, rola para Bruno Silva. Capitão do time do Guarani no campo de ataque, recua tocando o jogo para Hernando, atrás para Ronaldo Alves, enfia o pé canhoto, abriu na lateral, Matheus Pereira para fazer o passe na frente para Júlio César, gira o corpo, escapa da marcação, meteu o pé direito, levantou na área, chega para tirar Neto Berola, a bola volta com Bruno Silva, ele domina, gira em cima do próprio eixo, pela direita para Matheus, para Diogo Matheus, abriu na lateral, Iago vem, tocou na frente para Júlio César, voltou pela direita, Ronaldo dominou, ajeitou, tentou a passagem, vem Diogo Matheus, pé canhoto, bateu em cima da marcação, toca no Rafael Pereira, a bola volta com o Hernando. Guarani faz ocupação militar, o time inteiro no campo de ataque, placar de 2-0. Tá perdendo o jogo e a falta marcada em cima do Ronaldo Alves. Bruno Silva tem pressa, cobra, tocando para Hernando, passe errado no Hernando. Rodrigo Andrade é obrigado a cometer a falta. Se não comete a falta, Hernando tá com um apito de trem na cabeça. Está completamente desequilibrado, afetado emocionalmente. Fez um passe agora nos pés do jogador do Ituano. E se não é o Rodrigo Andrade matar a jogada, o Ituano ia descer outra vez numa velocidade incrível e levaria perigo, hein, Marquinhos? E o grande problema, né, Batista? O Rodrigo Andrade está pendurado com 2 cartões amarelos. Ele matou a jogada, claro que não foi uma falta violenta, mas tem que tomar cuidado porque está pendurado com o cartão amarelo. É o Rafael Elias que marcou o gol, segundo do Ituano, placar de 2-0. O primeiro foi de Ailon. Rafael Elias, que tem apelido de Papagaio. Papagaio original é do Palmeiras, que depois pediu para não ser mais chamado de Papagaio. Mas esse Rafael Elias também tem apelido de Papagaio e chegou ao 4º gol dele no Campeonato Paulista 2022. Vem Júlio César, ele tenta a penetração lá pela ponta direita, o árbitro paralisa e vai marcando uma falta. É falta, o árbitro paralisa, marca a falta. Vai sair jogando lá atrás o time do Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 em Itu, estádio Novelli Júnior, Ituano 2, Guarani 0. 10 minutos do segundo tempo no Majestoso, a Ponte Preta vai empatando com o Botafogo 0-0. 21h30 tem Corinthians e São Bernardo, e no Carioca hoje à tarde, Madureira 1, Flamengo 2. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e também recebe Campinas o sinal em FM 85.7 MHz em faixa estendida. O que é faixa estendida? O FM convencional começa em 88 e vai até 108. A faixa estendida começa em 76 e vai até 88. Se o seu rádio não pega a faixa estendida, tem que comprar um novo. Ou então levá-lo numa assistência técnica para saber se dá para fazer a adaptação. Júlio César domina lá pela esquerda, meteu o pé direito, levantou a bola na área para ninguém. Passe completamente equivocado para ninguém do Guarani. E a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, analisando aí o começo da etapa final e esse gol anulado do Matheus Jesus. A arbitragem mandou bem, acertou ou não, hein, Tigrão? Eu acho que acertou sim, Batista. Não consigo contestar, não. E queria acrescentar aqui rapidamente, para não atrapalhar aí o comando,
E o Gilson mudou o posicionamento agora do Léo Santos, né? Agora ele realmente é o primeiro volante, empurra o Leonaldo e o Matheus Jesus um pouco à frente. Ele joga no meio campo e a Ponte vem aí para uma espécie de 4-4-2 mesmo, com derivações para o 4-3-3, quando o Fecim se posiciona como lateral direito. É um jogo bastante equilibrado até agora, mas a Ponte mostra toda a sua limitação e toda a sua dificuldade. E o Botafogo tem um expediente só. Tenta jogar no erro aí através de um contra-ataque. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. E amanhã vamos sortear os torcedores para ouvinte comentarista no derby, que será no sábado, 20h30, estádio Brinco de Ouro. A melhor cobertura do rádio de Campinas é na Rádio Bandeirantes. Alterações. Tá mudando, hein, Marquinhos? 2, né, Batista? Então, fala aí, vamos lá. O Rodrigo Andrade foi embora, entrou o Eduardo Persson com a número 8, a primeira. A segunda, Vitinho, entrou com a número 38 em lugar do Giovanni Augusto, que foi embora. Vitinho, 38, na equipe do Guarani, Batista. Alterações no time do Guarani. Gleger Zorzinho, a sua análise, os dois que entraram e os dois que saíram. Olha, Batista, eu não tive oportunidade de falar sobre o gol tomado do Guarani, mas foi o seguinte, né? O Guarani tomou o gol no setor onde o Índio vinha atuando. Aparentemente parece que o Daniel Paulista no intervalo disse, olha, sai o Índio, entra o Iago, e não posicionou o time. O time estava mal posicionado, totalmente. Tudo bem que houve erro da dupla de zaga, que não marcou, que ficou lá atrás, que deu espaço. O seu Hernando apagado no lance tomou uma caneta. Mas agora ele coloca o Persson para tentar arrumar o que ele fez no intervalo, o erro que ele cometeu de não posicionar o time. Então, para mim, o Daniel Paulista, nessa substituição, inclusive a do Persson, ele faz para arrumar a bobagem que ele fez no intervalo. E a do Vitinho, na última partida, entrou muito mal. Tomara que ele entre bem hoje. Corra Bela Tintas, a parceira do Pintura. Aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corra Bela. Placar de 2-0, Guarani vai perdendo na rodada pré-derby. Essa é a 7ª rodada do Campeonato Paulista, de um total de 12 na fase de classificação. Bola para fora em cobrança de arremesso, tem pressa o time do Ituano. Estamos chegando a 15 minutos da etapa final. Bola recuada na zaga, vai sair jogando lá atrás o time do Ituano. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 em Itu. Ituano 2, Guarani 0. 15 minutos do segundo tempo no Majestoso. Ponte Preta 0, Botafogo também 0. Continua segundo tempo em Araraquara, Ferroviária 0, Palmeiras 1. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170, a potência do rádio esportivo de Campinas, também FM 85.7. Levantamento, Ituano cruza a bola na área, vem Matheus Pereira, tira, mandou para fora, para a linha lateral. Time do Guarani me parece nervoso, é atingido no cerne do emocional. Guarani fez 2-0, o Ituano fez 2-0 e o Guarani passou a rifar bola. É justamente ao contrário, tem que manter a tranquilidade porque tem muito jogo pela frente. Pode empatar e até virar, mas não com esse comportamento desastroso. Vem Botafogo no ataque, cruzamento, Bruno Michel de cabeça, o toque na casinha! Gol do Botafogo! Botafogo!
Bruno Michel, aos 15 minutos do segundo tempo, tentou de primeiro de cabeça, a bola ficou viva na pequena área. Com o pé direito, Bruno Michel coloca e vence o goleiro Igor Vinhas. Abre o placar no Moisés Lucarelli. Bruno Michel faz 1-0 para o Botafogo. O detalhe do gol do Botafogo é seu, Antônio Lupe. O cruzamento veio pela esquerda com Jean Vitor, com muita liberdade, jogou a bola no segundo pau. O Jean Carlos se atrapalhou todo na hora do corte e o Bruno Michel, oportunista de frente para o gol, fuzilou para a rede do Igor Vinhas. A lei do ex entra em ação. Bruno Michel, que não marcou sequer um gol com a camisa da Ponte Preta, abre o placar no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0, Botafogo 1, Batista. E aí, Tigrão, a sua análise, 1-0, Ponte perdendo, Tigrão. Agora há pouco, na minha última intervenção, eu falei para os amigos da Bandeirantes o seguinte: o Botafogo só tem um expediente, o contra-ataque em cima de um erro da Ponte. Erro brutal do Fabrício, erro absurdo do Fabrício. Perdeu o tempo da bola, subiu para cabecear e não cortou. E aí ela caiu já toda desajeitada para o menino, que também marca muito mal o jogo todo, que é o Jean Carlos. Entre os dois da Ponte, o Bruno Michel tentou com a barriga, com a cabeça, com a axila e não conseguiu. A bola ainda sobrou para ele, aí ele chutou para o gol vazio. Falha gritante, falha infantil de um zagueiro pesado, totalmente fora de forma e sem tempo de bola, chamado Fabrício. E ajudado na falha pela juventude, pelo despreparo, pela falta de poder de marcação do Jean Carlos. O Botafogo coloca em prática a sua estratégia. Em cima de um erro, ia fazer o gol. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopensas.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E vem Iago, domina no campo de defesa, Guarani trabalha essa bola. Pela direita, recebe, domina, ajeita, tenta levar Vitinho em cima da marcação e solta o jogo para Persson, em cima da risca da metade do campo, volta a bola com o Diogo Matheus, lançando para Persson pela ponta direita, entregou para Iago, ele se manda, vai embora, passe para Lucão do Break, passa por ele, Cleberson rasga, tira e arma o contra-golpe, lançamento de bola pelo lado esquerdo do campo de ataque para Ailon, autor do primeiro gol de cabeça, vai para a entrada da área, vira a bola da esquerda para a direita, tentou outro lance lá pela ponta direita, Rafael Pereira domina o volante, parou na frente da marcação, rolou para Pacheco, ele não conseguiu dominar, a bola foi fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. E agora vai acontecer mais uma alteração na equipe do Ituano, Batista, tá saindo Neto Berola com a número 11 para a entrada do João Vitor com a número 20. João Vitor 20, está entrando Neto Berola com a número 11, vai embora. Mexeu. Vai. Na Ponte Preta, Fabrício, que errou no gol do Botafogo, também foi embora. Entrou Matheus Anjos. E Pedro Júnior saiu e Ribamar, 29, está em campo. Tá aí a informação de Antônio Lupe, o noivo. Corbela Tintas, a parceira do Pintura. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022 em Itu. Ituano 2, Guarani 0. 20 minutos do segundo tempo. Gol de Bruno Michel, Botafogo 1, Ponte Preta 0. Araraquara 20 do segundo tempo. Segundo gol do Palmeiras em Ferroviária 0, Palmeiras 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cobrança de arremesso lateral, Diogo Matheus. O time do Guarani se projeta no campo de ataque. Bruno Silva para Diogo Matheus, dali para Iago. Ele não passa, a marcação quase que intransponível do Ituano. Duas linhas de marcação, uma malha terrível. É arremesso lateral, Diogo Matheus para Júlio César. Dali tocando na frente para Lucão do Break. Ele volta para Vitinho. Ele domina, entregando para Bruno Silva. Vira o jogo lá pelo lado esquerdo no campo de ataque. Vem Ronaldo Alves para Lucão do Break. Entrada na área. Ele reclamou de uma falta do Cleberson.
O árbitro não marcou e a bola foi atirada pelo jogador do Ituano lá para frente. Saiu Kozlinski para dominar. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. 22 passados, etapa final. Vitinho domina essa bola no campo de defesa, marcado, é liso, conseguiu a escapada, tenta o passe, mas o árbitro na origem da jogada marcou falta pro Guarani, a origem. E aí o capitão do Ituano tá caído, né? Vai ser observado ali pelo árbitro da partida. A falta aconteceu, né? Confirmou inclusive o árbitro e ele pegou o atleta que entrou com a camisa do Guarani. Agora o Vitinho, Batista. Rafael Pereira foi quem cometeu a falta, lance para cartão amarelo. Não sei se o árbitro deu, não deu. E vem o time do Guarani, bola aberta lá pela ponta canhota. Tentando a passagem pela esquerda, Matheus Pereira. Ele prende a jogada, rola atrás. Vem para Vitinho, vem para a bola. Júlio César, pé direito, uma bomba! Pegorari defendeu. A bola voltou e a defesa do Ituano tira. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Uma defesa simplesmente espetacular do Pegorari, né? Porque a bola tinha endereço certo e ele acabou, como disse o Gleger, fazendo o movimento correto. Olha o Guarani, Batista. Escanteio, Júlio César levantou na área, Lucão do break de cabeça, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. O Pegorari desabou. Jogo parado, goleiro caído, Gleger Zorzin. Você que é especialista, essa defesa do Pegorari. Pancada de perna direita com as duas mãos, o Pegorari defendeu o Gleger. Exatamente, agora tá dando migué, né? Ele tava glegando, viu, Batista? Velho migué. Mas assim, ele foi uma defesa importante, né, Batista? O Júlio poderia ter tirado um pouco mais no chão para dificultar, mas o grau de dificuldade dessa defesa aí não foi muito alto, não. 7,5. 7,5. Tá aí. Aê! Justificando o apelido, né? É verdade. 7,5. E aí, 7,5? Você gosta, né, Tigrão? Acho que é mais, hein? Batista, na época que eu trabalhei com o Osmar, a gente ia reclamar, o CH sabe disso, a gente ia reclamar da escala. Osmar falava assim: garotinho, você reclama, mas você dá motivo. O Gleger dá motivo. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vamos lá, CH, placar de 2-0. O time do Guarani mostra algum sentido de reação aí? Tem alguma força técnica e moral para pelo menos empatar o jogo, das sinais disso ou não, CH? Dá o Ronaldo Alves lá. Quero ver se chamar o VAR. Meteu o cotovelo na cara do jogador do Ituano de maneira desnecessária. Do jeito que tá, não. Pode acontecer porque é futebol, né? Você tem uma bola bandida, depois... O Guarani sentiu emocionalmente muito o gol logo no início do segundo tempo. Desarrumou, Batista. Aí o treinador também se perdeu, né? Se perdeu completamente. Não tá bom. 25 minutos do segundo tempo, o Ituano administra, o Guarani fica com a bola porque o Ituano permite. Mas eu não gosto do Guarani no segundo tempo. Eu já estou vendo ali, né, o visual. Aliás, belíssimo visual, hein? Tá ali dois jogadores do Ituano. São eles, Batista, o Lucas Natan e o Jimenez. E no Guarani o Daniel Paulista está conversando com o Maxwell, o número 71. Bem, daqui a pouco teremos alterações dos dois times. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2022, estádio Novelli Júnior em Itu. Ituano 2, Guarani 0. Torcida da Ponte impaciente no Majestoso, 27 minutos do segundo tempo, o Botafogo vai vencendo 1-0. E o segundo gol do Palmeiras foi do Breno Lopes, em segundo tempo em Araraquara, Ferroviária 0, Palmeiras 2, 20h30, Neoquímica Arena, Corinthians e São Bernardo. Batista, deixa eu passar para você primeiro aqui as duas alterações da equipe do Ituano. Duas modificações. Entraram Lucas Natan com a número 19 e o Jimenez com a número 17 para as saídas de Rafael Elias com a número 9 e também a outra saída foi a do Rafael Pereira com a número 5. Duas mudanças na equipe do Ituano. Rafael Pereira foi embora e também o Rafael Elias. Entraram Jimenez 17 e Lucas Natan com a 19. No Guarani está entrando o Maxwell com a número 71. O Maxwell entrou, já confirma aqui para você quem saiu. Saiu, portanto, o número 11 da equipe do Guarani, que é o Lucão do Break, entrou o Maxwell com a 71. A alteração, portanto, no time do Guarani e também no time do Ituano. E o time do Guarani mexeu pela terceira vez, né? Isso. E três alterações, vai ter mais duas ainda. E o Lucas Venuto estava pronto para entrar ali também com a 77, saiu o Júlio César, número 7. Lucas Venuto entrou, 77, saiu Júlio César com a número 7. Duas alterações já também, Batista. 5, né? Já fez assim. Duas alterações, pois não, Gleger, falando das alterações aí no time do Guarani. Com essas duas aí já faz as 5, né? Porque o Iago entrou no intervalo, depois entrou o Perso e o Vitinho, e agora Maxwell e Venuto. Ele vai tentar mudar, né? Pôr um pouco mais de velocidade. Mas olha, Batista, tá difícil. O time do Ituano, você vê a entrada do Jimenez, é para fortalecer ainda mais esse meio de campo do Ituano. Então, tá difícil para o Guarani, ele tenta um pouco mais de velocidade, mas realmente o Daniel Paulista hoje se perdeu nas substituições. Para você, CH, as alterações no Bugre, placar de 2-0 Ituano. Essas últimas aí é desespero, né? Está tentando colocar situações novas, né? Jogadores descansados. Mas, efetivamente, a gente sabe que esses que estão entrando, até agora, produziram muito pouco no Guarani. Não sei, de repente dá tempo. Dá tempo em termos de tempo. Agora, o futebol, do jeito que está a partida, não dá sinais do Guarani sequer empatar o jogo. Arremesso lateral, o Guarani vem com Diogo Matheus para fazer a reposição, 29 minutos. Dá tempo, né? Tempo é o que o Guarani mais tem aí. 5 minutos, provavelmente, no additional time. Estamos com 29, quase 30. Então tem chão aí suficiente para pelo menos empatar o jogo. Bora no campo de ataque, Maxwell tocando para Diogo Matheus na direita, rolando para Iago, vem bem aberto lá pela ponta direita. Chegou a marcação, mas a bola tocou no Iago antes de sair. A assistente pegou, marcou a saída e arremesso lateral para o Ituano bater. Fabrini Bevilacqua, assistente número 1 do jogo, Batista. Repita o nome. Fabrini Bevilacqua. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Grande abraço para você que está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está nos ouvindo pelo rádio, você que está nos aplicativos. Atenção, entre no YouTube, seja um seguidor, assine o canal e aí depois você vai ter que provar que você é um assinante do canal da Rádio Bandeirantes no YouTube e vai se candidatar a ser o ouvinte comentarista, como o Renato Neves, que está participando hoje da transmissão. O ouvinte comentarista ganha um rádio FM já com a faixa estendida. Amanhã, das 17 até as 19h30, vamos sortear os dois que vão comentar o derby. Um torcedor do Guarani, que é o mandante, e o outro torcedor da Ponte Preta. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça a seção do site Cortag, com Gemudo no final.
Cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. Na casinha. Iago domina, solta o jogo pela direita, vem pra bola. Domina no campo de ataque, tenta a passagem. Diogo Matheus, passe errado. Persson perdeu, caiu. Domina o time do Guarani com Iago, que voltou para recompor. Posse de bola pertence ao time campineiro. Vem herdando para fazer o passe, virando pela esquerda. Ronaldo Alves abriu o jogo na lateral pela esquerda para Matheus Pereira. Enfiou o pé canhoto, bateu em cima da marcação do Caio. A bola volta, chega Pacheco, rasga, tira. Afasta a bola longe da sua grande área. Caiu lá no campo de ataque. Pois não, houve um chamado. Teve na casinha na Majestosa. A Ponte chegou no gol de empate. Mais uma vez anulado. Luiz Flávio de Oliveira acabou pegando uma falta do ataque da Ponte. Segundo gol anulado da Macaca. O Botafogo vence 1-0. E aí, Tigrão, pra você, anulou. Foi bem anulado o gol da Macaca, hein, Tigrão? Essa o Luiz Flávio de Oliveira meteu a mão na Ponte. O jogador do Botafogo caiu sozinho. Eu acho que era o Léo Santos que estava na bola, salvo engano. Uma trombada normal, não houve o empurrão. O Bandeira, que acompanhava o lance, não anotou. E o Luiz Flávio anulou o gol, disse que houve a falta. Para mim não houve e ele não chamou o VAR. Para mim, prejudicada a Ponte nesse momento, que melhorou depois das alterações. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 33, o time do Guarani desce, Venuto, bico esquerdo da grande área, tentou se infiltrar no meio da defesa, Pacheco chega para tirar, faz uma grande partida o Pacheco, tirou e já armou o contra-golpe com Ailon, ele tabela tentando a passagem com Lucas, avança pela meia direita, Lucas Natan chega por trás, chega Bruno Silva, dá o bote lá atrás, afasta, tira e o time do Guarani outra vez tem a posse de bola com o Iago pelo lado direito no campo de ataque. Chega a marcação, ele recua, chama Diogo Matheus. Ultrapassa a linha na metade do campo, vem pela meia direita para fazer o passe na beirada do campo. Recolhe, domina, Iago sai, vem por dentro, tocando para Bruno Silva, camisa sem as costas. Rolou para Vitinho, tentou o passe para Iago, voltou no Vitinho para Iago. Opa! Falta no Vitinho, vai sair amarelo, derrubado, é falta para o Guarani bater, uma falta perigosa, Marcos Luiz. E o Vitinho, ele mesmo criou a jogada, né, Batista? Foi derrubado pelo jogador da equipe do Ituano, que foi advertido ali pelo árbitro, e a falta é perigosíssima a favor da equipe do Guarani. O Kleberson, o zagueiro, levou o cartão, tanto que o Pegorari está preocupado e pede 4 jogadores na barreira. É na bola parada. Como é que é o ditado aí da bola parada, Batista? 70% dos gols, em média, saem de bola parada, com 1 ou 2 toques. Aê! Bola parada para o Guarani neste momento, 35 minutos, o cronômetro marca. Se o Guarani fizer um gol agora, tem grande possibilidade de sair de Itu, pelo menos com o empate. Vem para a bola para fazer a cobrança, vai tomando posição o time do Guarani, com 2 jogadores posicionados. São 4, 5 na barreira, já passou Maxwell pela bola, Diogo Matheus, autorizado, pé direito, bateu na barreira. A bola volta reboteada, Bruno Silva domina, recebe na perna direita, prepara para fazer o passe, desiste de lançar da área, prefere acionar Ronaldo Alves, ele vem para dentro do círculo central, recuando para Hernando, último homem do Guarani lá atrás, para Bruno Silva, ele conseguiu a passagem no drible, Bruno Silva faz o passe para Persson, para Iago pela direita, ele balança na frente do marcador, perdeu João Vitor, tomou dele, mas erra o passe também, tem um jogador do Ituano caído e o árbitro vai paralisar para o atendimento ao atleta do Ituano, Ailon, camisa número 18, autor do gol de cabeça, o primeiro gol do Ituano, placar de 2-0. Se machucou sozinho, né, Batista? Porque o Bruno Silva estava com a bola e ele foi tentar roubar.
Aí o Bruno Silva acabou fazendo o drible, mas agora a gente viu também no replay que atingiu o rosto do jogador. Aí vamos ver o que o árbitro vai falar, né, Batista? Não foi nada. Lance de jogo, né? Movimento natural de proteção do Bruno Silva. Tá provavelmente simulando aí, ganhando tempo. Mas o árbitro já sinalizou que parou o cronômetro. Por falar em cronômetro, atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 minutos, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, estádio Novelli Júnior em Itu. Ituano vence, Ituano 2, Guarani 0. 37 minutos no segundo tempo no Moisés Lucarelli. Botafogo vai vencendo a Ponte Preta 1-0, gol de Bruno Michel. Segundo tempo, Araraquara, Ferroviária 0, Palmeiras 2, 21h30 tem Corinthians e São Bernardo. Amanhã, 19 horas, Mirassol e Santos, 21h30, São Paulo e Inter de Limeira. Bandeirantes. Domina o time do Guarani. Maxwell tentou entrar na área, saiu costurando como um bailarino, tentou levar para cima da defesa. A bola foi tirada para a linha lateral. O Bruno Silva está caído, está sentindo, e o árbitro paralisa o jogo para atendê-lo. É aquele gesto, né? Quando o atleta está sentindo a pancada, o outro vem e levanta ele na linha da cintura. Ou seja, para voltar o fôlego, para voltar o ar. Estava sentindo falta de ar. Domina o time do Guarani com Diogo Matheus pela direita, rolando para Iago na ponta direita. Ele balança o corpo, escapa da marcação. Rolando pela direita para Bruno Silva, que já está recuperado. Rola para Hernando, o zagueiro domina dentro do círculo central, soltando para Ronaldo Alves. Para Persson, perdeu a bola, o árbitro parou, marcou falta. É falta para o Guarani bater. Lucas Natan cometeu, veio para matar a jogada e cometeu a falta. E o Guarani, cobrança mal feita, hein? Péssima cobrança do Guarani, mas fica com a bola. Domina Bruno Silva pela direita, bola com Hernando, recolhe lá atrás o zagueiro Campineiro. Abrindo para Ronaldo Alves pela meia esquerda, na frente ele toca o jogo lá para Venuto. Gira o corpo na marcação, placar de 2-0, Guarani perdendo o jogo. Ronaldo Alves e mandou um lançamento comprido lá pela direita, completamente errado e equivocado. A bola vai para a linha lateral. É arremesso para o time do Ituano bater. O lançamento era para o Diogo Matheus. Ele falou assim, ó, pega aí esse tijolo aí, pega só isso aí. É igual na construção civil, né? Passe errado no Vitinho, é obrigado a corrigir, vem na bola Persson, comete a falta no Caio. É falta no campo de ataque, os jogadores do Guarani estão tentando resolver sozinhos a parada. Assim não vai dar, assim não vai chegar, é falta para o Ituano bater. Cobra, tem pressa, vem Mário Sérgio, domina pela esquerda, rola atrás, tenta a penetração, o time do Ituano, bola para a linha lateral. João Vitor tentou dominar, a bola transpôs a linha de lado. É arremesso, o Guarani cobra com Diogo Matheus. Placar de 2-0, o Guarani vai perdendo a partida no pré-derby, na rodada pré-derby. Ponte Preta também perdendo no estádio Moisés Lucarelli. Uma rodada trágica, terrível, horrorosa no pré-derby. E vem lá atrás, Ronaldo Alves sai jogando o time do Guarani. Perigosamente lá atrás na área, bola pela direita. Trabalha tentando a passagem, Maxwell não dominou, ficou perdido no lance, ficou de bobinho. Vem João Vitor dominando e soltando por dentro, vem para Lucas Siqueira. Tentou bater, tentou o passe, também não deu, caiu, reclamou, nada houve. Sai Iago pela direita, apanha da bola, vai para fora, para lateral. Fica irritado o Iago com ele próprio, né? Porque ele que jogou a bola para fora. É arremesso lateral e quem apanha, quem leva a pior é a bola. Arremesso pela esquerda, o Ituano cobra. Lançamento na frente, Bruno Silva afasta, a bola sobrou pela direita. Vem dominando, Iago recua lá dentro da grande área para Hernando. Passe errado, pegou, pé da direita, bateu, gol! Gol, 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 gol!
mais um erro de Hernando. Saiu jogando completamente errado. A bola foi recuada na zaga. O Hernando tirou de pé da canhota e fez um passe. Caio encheu o pé. De perna direita, mandou lá dentro. É o terceiro do Guarani. Marca e estufa a rede. Caio, camisa número 7, é o terceiro do Ituano. Ituano 3, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Batista, o Hernando tá de brincadeira, né? Primeiro que ele, para fazer um passe desse, ele tem que levantar a cabeça e ver se não tem um marcador, não tem um adversário. Ele olhou assim, ó, e meteu a bola como se estivesse fazendo um passe sem nenhum perigo. E aí quem estava por ali? O Caio, número 7, aproveitou-se da falha, não deu nem tempo para o Kozlinski. É o terceiro do Ituano, 3-0. Gleger, falávamos esta semana na tela da Band sobre o sistema defensivo do Guarani. Toma gols em profusão, em Gleger. Exatamente, né, Batista? É uma falha grotesca, né? A bola dominada. O Hernando que já falhou no segundo gol, tomando uma caneta ali que infantil não tomaria. E esse lance aí é um lance bizarro, né? Sem comentários. Não dá nem pra... O que vai comentar sobre esse lance? O cara tá com a bola dominada, né? Na perna esquerda tem o Bruno Silva ao lado, ou aliás, o Ronaldo Alves ao lado. Poderia fazer um passe simples, dar uma atravessada de bola. Aí é pedir para tomar vai, é pedir para ser criticado. Olha, lance bizarro do Hernando que concordo com você. Deve estar com um apito de trem na cabeça. Renato Neves, o nosso ouvinte comentarista, participando conosco na transmissão de hoje. Infelizmente, Renato, seu time perdendo aí. Ituano chega ao terceiro gol, Renato. Principalmente o segundo tempo, Guarani muito mal, muito abaixo, e realmente o técnico foi infeliz na sequência de... Placar de 3-0, o time do Guarani vai perdendo. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, às 12h30, na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. E debates com o melhor time de comentaristas da televisão regional. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Domina o time do Ituano, vem para a bola Lucas Siqueira. Tenta levar, marcação tripla, tira, a bola volta. Dominou Maxwell, vai para o solo, falta, o árbitro paralisa, marca a falta. A falta é para o Guarani bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 44, quase 45, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, estádio Novelli Júnior em Itu. Ituano 3, Guarani 0. Vamos até 50 minutos, 45 minutos do segundo tempo. Botafogo vai vencendo a Ponte, placar de 1-0. Nos acréscimos, Araraquara em Ferroviária 0, Palmeiras 2. A situação do Hernando, hein? Tomou uma caneta no segundo gol do Ituano. E ele que também já tinha falhado no primeiro gol, porque ele deixou para o Diogo Matheus. Ele abdicou do lance para deixar para o Diogo Matheus. Falhou o Diogo Matheus, cabeçada do Ailon. E aí faz uma besteira imensa dessa, joga a bola, faz um passe nos pés do atacante do Ituano, o Caio. E o Caio também, né, fez um golaço aí, mérito do atacante, mas ele recebeu de graça um presentaço. Mais 5. Noite terrível do Hernando, noite horrorosa. Trabalho mal feito, trabalho muito ruim do zagueiro Hernando. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br.
Vamos até 50 do primeiro tempo, placar de 3-0. Guarani tem a posse de bola. Em cima da Persson, faz o passe para Vitinho. Vitinho domina. Recolhe, domina, entregando para Venuto lá pela esquerda, no bico esquerdo da grande área. Venuto para Vitinho. Vitinho, pé direito, tentou lançar na área. Chega lá atrás para tirar Kleberson. A bola volta, Ronaldo Alves. Dominando e soltando o saldo de gols é importante. Então, se o Guarani tentar aí, é importante fazer pelo menos um gol. Perder é sempre horrível, mas é melhor perder de 3-1 ou 3-2 do que 3-0 por causa do saldo de gols. Maxwell tocando para Eduardo Persson, para Hernando. Hernando recolhe, toca o jogo, rolando, entregando, soltando para Bruno Silva. Ele domina, ultrapassa a linha da metade do campo, faz o passe na vertical, pela esquerda. Vitinho tentou o passe, a bola bateu na defesa, voltou com Bruno Silva. Domina no campo de ataque, rolando para Vitinho, ele tentou a arrancada, falta, foi aterrado. É falta nele. Falta para o Guarani bater. E o Persson tá por ali, Batista. E o próprio Vitinho pediu para fazer a cobrança. Se bem que o Diogo Matheus também está chegando por ali. 3-0, o Guarani perde em Itu. 3-0, o time do Ituano vai conseguindo uma vitória impressionante. Não tomou conhecimento do Guarani. 3-0. 47, o Guarani tem uma chance de pelo menos tentar diminuir. É falta, vem para a bola para fazer a cobrança. Levantou Vitinho para ninguém. Falta mal cobrado no Vitinho, para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Ituano bater. E aí, Batista, o torcedor fica perguntando, e eu quero ver depois o treinador responder, né? Por que tirou o Giovanni Augusto? Pelo cansaço, talvez. Porque o Vitinho não correspondeu à expectativa até agora, né? Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Meu Deus. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Rádio Bandeirantes é super legal. E tem um oferecimento. É Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse Supermercado Taquaral. .com.br. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora, o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. Vem Lucas Natan, tentou entrar na área, Guarani tira, tenta armar o contragolpe, vem Eduardo Persson, escapa da marcação, prendeu e soltou para Iago. Vem embora o time do Bugre pela meia direita, Iago tenta a passagem em cima da marcação, perde bizonhamente o lance. Tomou como se toma um doce de criança e vem no contragolpe Lucas Siqueira, lançando para Ailon pela esquerda, ele prende a bola, 3-0, o Ituano vai vencendo o jogo. Ailon vira da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra. Caiu, domina, ele marcou um golaço, recua, toca para Pacheco, vai acabar, apita o árbitro. Termina a partida em Itu. 3 para o Ituano, 0 para o Guarani. Júlio Nascimento, tempo e placar do jogo no Majestoso. Termina neste exato momento, Batista. Botafogo vence, placar de 1-0, gol marcado pelo Bruno Michel. Muita reclamação da Ponte Preta com a arbitragem, Batistão. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Placar justo, a sua análise final, Tigrão. Olha, a Ponte, depois das alterações, ela melhorou. Entrou o Matheus Anjos no lugar do Wesley, entrou o Ribamar no lugar do Pedro Júnior, mas a principal alteração foi a entrada do Matheus Anjos na do Fabrício. Aí mudou o esquema, né? A Ponte puxou novamente o Léo Santos para a zaga. Aí depois, lógico, que com a saída do Wesley houve uma nova mudança e a Ponte terminou ali num 4-3-3. Com o Ribamar, com o Luca e com o Pedrinho, que entrou no finalzinho à frente. A Ponte criou 3 grandes oportunidades para empatar. Eu acho que teve um gol legítimo anulado. Esse gol foi do Léo Santos. Para mim, legítimo,
houve a anotação de uma falta, o jogador do Botafogo trombou com o jogador da Ponte, caiu. O Luiz Flávio de Oliveira fez um sinal de empurrão, não houve empurrão nenhum. Não houve impedimento, bandeira com a bandeira para baixo, e ele anulou. No primeiro gol do Matheus Jesus, ele estava impedido, bem anulado na cabeçada que ele executou. Agora, o segundo não. E a Ponte teve mais duas oportunidades importantes, as duas com o Ribamar, que entrou, teve presença de área, mas finalizou muito mal. Para mim, pelo erro da arbitragem, anulando 2 gols da Ponte, um de forma correta e um de forma equivocada, a arbitragem interferiu. Portanto, injusto o resultado em função de um erro, onde o VAR nem foi consultado. E a Ponte melhorou sim depois das alterações, deu um baita sufoco no Botafogo, que fez cera o tempo todo, não foi mais nenhuma vez e administrou aí com antijogo, e todo mundo faz isso, não é só o Botafogo, administrou uma vitória importantíssima para ele, que vai a 11 pontos, e a Ponte estaciona aí perigosamente nos 7 pontos. Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, Júlio Nascimento e Antônio Lupe estiveram trabalhando na derrota da Macaca em casa, placar de 1-0 para o Botafogo. E na sequência vem aí Edu Pinheiro e o jogo aberto aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. O público em Itu foi de 1.507 público, renda em Itu 24.740. Ituano 3, Guarani 0, Majestoso tem público e renda também, 2.457 no Majestoso, 2.457 público no Majestoso, renda de 37.900, Ponte 0, Botafogo 1. Fazer um ping-pong rapidinho aqui com Marcos Luiz e Antônio Lupe, tem derby sábado. Marcos Luiz. Sim. Alguém machucado, alguém tomou terceiro amarelo, Marcos Luiz? Não, ninguém tomou o terceiro cartão, né? Os jogadores que estavam pendurados saíram ilesos desta partida. A grande pergunta, Edu e amigos da Bandeirantes, fica por conta da substituição do Giovanni Augusto. Por que ele foi substituído? Será que foi preservado? Estava cansado? Entrou o Vitinho? Fora essa situação, todos os jogadores à disposição do treinador, Edu. Até logo mais, Marcos Luiz. Até mais, Edu. Antônio Lupe, na Ponte, alguém tomou terceiro amarelo, alguma contusão? Não, Edu, na Ponte ninguém recebeu o terceiro cartão amarelo, o único pendurado era o Fábio Sanches, que sequer entrou no jogo. Aparentemente nenhum atleta saiu machucado, todas as alterações foram alterações táticas do técnico Gilson Kleina, mas o torcedor da Ponte sai mais uma vez chateado do Moisés Lucarelli, segunda derrota em casa seguida da Ponte Preta, e isso só aumenta a pressão ainda mais para o clássico do próximo final de semana. Você volta daqui a pouco, tá bom, Lupe? Combinado, Edu. Até já. Nosso ouvinte comentarista Renato Neves do Parque Jambeiro, ligando o microfone, sua palhinha final. Obrigado pela participação, viu, Renato Neves? Muito obrigado, eu que agradeço. Alô? Edu. Tá me ouvindo? Agora sim, vamos lá. Tava pipocando, agora tá saindo. Pois não, Renato Neves? Desculpa, o problema de internet aqui, viu? Fala bem próximo do microfone, por favor. Te agradeço muito pelo espaço aberto aí. Vocês fazem um trabalho brilhante no dia a dia com programas esportivos, as jornadas esportivas também, os dias de jogos. E agora com esse trabalho de interação, fazendo o ouvinte, o cliente, né, o torcedor participar da programação, do jogo. É uma iniciativa muito bacana, eu parabenizo e agradeço muito. O Guarani perdeu, mas eu ganhei, passando uma noite agradável com vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Renato Neves. Um grande abraço. Eu conheci o Parque Jambeiro em 81, quando foi lançado o loteamento, rapaz. Tava vendendo os lotes lá. Uma maravilha. O clima do Jambeiro é diferente, né? O vento do Jambeiro, o ar do Jambeiro é diferente. Ar de fazenda, é uma delícia, né? Tem uma lagoa espetacular aí. Parque Jambeiro Campinas.
Vamos lá, CH, comentando, Ituano 3, Guarani 0, Ailon de cabeça a 42 do primeiro tempo, 1-0, Rafael Elias a 3 minutos, 2-0, e o Caio a 43, 3-0, sendo que o 2 e o 3, erros do zagueiro Hernando, hein, CH? Mas a observação do Batista no final do jogo, quero dizer que eu concordo. Porque o primeiro gol, o gol de cabeça do Ituano, o do Ailon, o Hernando, ele não subiu, cara, e a bola caiu atrás dele. Ele deixou para o lateral direito Diogo resolver o problema e não resolveu. Ele falhou nos 3 gols. Negócio horroroso. A partida do Guarani não foi boa. Primeiro tempo razoável, segundo tempo, tomando o gol logo a 5 minutos, o time derreteu emocionalmente. Mas eu quero dizer o seguinte, toda vez que um time de Campinas perde, nós temos por hábito ver os defeitos, o que não funcionou, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós temos que observar que o Ituano jogou direitinho. O Ituano, nas mãos do Mazzola Júnior, é um time extremamente organizado. Recompõe muito rápido quando perde a bola, e fazer penetração e chutar a bola para o gol no time do Ituano não é uma tarefa fácil, não. E é um time que não tem nenhum grande astro. Veja que os donos da equipe, entre aspas, são Igor Henrique, que hoje não jogou, e o Gerson Magrão, que machucou. O restante, fora o Papagaio lá na frente, são jogadores não tão conhecidos, mas muito briosos. Obedecendo o esquema tático, correndo, preenchendo espaço, jogadores operários, que é o estilo do Mazzola Júnior, né? Ele não admite jogador que não se entregue realmente. E o jogo que eu assisti foi, no primeiro tempo, uma equipe que até tentou, mas tomou um gol logo no final da partida. Isso levou para o vestiário, com certeza, discussão, não é? E o treinador, ao invés de organizar o seu time, eu quero dizer que eu concordo com o Gleger, eu faria a mesma mexida que ele fez. Porque você está perdendo de 1-0, um jogo possível de vencer, você não pode ficar jogando com 3 volantes. Porque no primeiro tempo o Lucão morreu de fome lá na frente. E o Júlio César pouco participou. E o Giovanni Augusto, que deve ter saído cansado, porque sobrou tudo para ele pegar essa bola e levar lá na frente, sempre tinha um na sobra, outro marcando. O Lucão tinha 3 às vezes marcando. E o Guarani não conseguia incomodar o Ituano. Então ele tinha que fazer alguma coisa. O problema foi a desatenção de arrumação do meio campo e o zagueiro da experiência do Hernando não pode tomar aquela bola embaixo da perna não, Edu. Aquilo não existe. Não existe. Então você volta para o segundo tempo com uma expectativa de tomar a rédea do jogo, colocar um atacante, fazer o meio campo fluir mais essa bola, fora os outros ajustes, e em 5 minutos você toma o segundo gol, na casa do adversário, e ainda com uma falha individual de um dos caras mais experientes do time, desaba. O Guarani voltou para o jogo a 32 minutos do segundo tempo. Veja o tamanho do soco que o Guarani tomou. Não foi a nocaute, mas quase. Quase. O time demorou 25 minutos, 26 minutos para voltar para o prumo, para voltar para a partida. E todo mundo que entrou, mais uma vez, já tinha acontecido em Novo Horizonte, não acrescentou absolutamente nada. O banco do Guarani é uma vergonha. Esses meninos até agora, garotos ou não garotos, até agora não mostraram nada. Nada. Então, o treinador do Guarani hoje tem uma meia dúzia de jogadores confiáveis. E aqueles mais experientes, e hoje o caso do seu Hernando, foi um desastre. Então, todo mundo tem culpa. Mas o jogo de hoje, primeiro, eu quero enaltecer a disciplina tática e a força de vontade do Ituano, que foi inteligente para ganhar do Guarani. E o segundo aspecto, que os erros individuais minaram qualquer oportunidade de chance do Guarani no jogo. Uma pena, eu já tinha observado no jogo em Novo Horizonte, que apesar da vitória, o time jogou um futebol muito ruim. E hoje se repetiu. Só que hoje, o Guarani enfrentou o Ituano, não o Novo Horizontino. E perdeu de 3-0 com absolutamente
uma correção no placar e não dá para discutir. O Ituano foi melhor que o Guarani, Edu. Um abraço para o Ivan Felipe Gervasoni, o Jardim Garcia, nosso ouvinte. Muito obrigado pelo carinho, viu? Um grande abraço, participe sempre. Vamos lá, Jorginho, você concorda com o CH? Olha, chance que o Guarani teve mesmo. Se teve, foi muito pouco, hein, Zorzinho? Diga lá, 3-0 Ituano. É muito pouco, né, Edu? Acho que o Pegorari fez uma defesa, né? Naquele chute, acho que do Júlio César, no segundo tempo. Bico, o Guarani produziu muito pouco, né? Muito pouco, assim... nós falávamos muito da substituição. E sabe a impressão que dá, Edu? Eu concordo com o CH, tá? Pô, você tá perdendo o jogo, você tem que tirar um dos volantes. Eu não teria tirado justamente por isso, pelo posicionamento. Mas disse, chamado pelo Batista, que concordava com a substituição. Eu, se fosse o treinador, não tiraria. Mas a substituição foi aceitável. Mas o que acontece? Não é o treinador chegar no vestiário e falar assim, ó, sai o Índio, entra o Iago. Tá, Iago, você vai entrar aberto ali pelo lado direito, beleza? E o Júlio volta lá pro lado esquerdo e o Giovanni Augusto vem por dentro. Porque o Guarani voltou para o segundo tempo totalmente desfigurado. O lance do segundo gol é um chutão, há um rebote do zagueiro, cai no pé do meio-campista sozinho. Do meio-campista do Ituano, ele gira o corpo e mete a bola entre a defesa, entre o Bruno Silva e os dois zagueiros. E aí o atacante lá, o Rafael, ele recebe sozinho, gira, dá uma caneta, manda 2, 3, 4 WhatsApp e tira do goleiro. Pô, aí não dá, né? E outro detalhe, pô, você tá perdendo o jogo de 1-0, você tem que voltar minimamente pro segundo tempo, lá aceso no jogo, né? Então o Guarani voltou apagado, voltou desorganizado, e eu percebo que, assim, o Daniel Paulista aparentemente está perdendo aquela confiança do atleta, de o treinador falar, ó, você vai jogar nesse setor, você vai cumprir essa função, você vai fechar esse setor. E aí as coisas acontecem dentro do campo, e eu, nesse microfone, já elogiei inúmeras vezes o Guarani nas mãos do Daniel Paulista fazendo isso. E a gente percebe nas últimas partidas que está totalmente ao contrário, né? Poxa vida, os jogadores que têm entrado, ele tenta arrumar, né, o que ele tinha feito de errado, que foi o posicionamento, tirando o Rodrigo Andrade e colocando o Perso, aí volta novamente com os dois volantes, perdendo o jogo de 2-0. Poxa vida, totalmente equivocado. Eu também quero dizer que eu concordo que as opções e as alternativas do banco são precárias, a limitação técnica é muito alta, você olha para o banco e aí, né? Mas então deixa do jeito que está, não muda, organiza, deixa o time pelo menos organizado, que até então, antes de tomar o primeiro gol, o Guarani jogava de igual para igual. Jogava de igual para igual com o Ituano. Nós falávamos aqui, o jogo está equilibrado. O jogo está equilibrado aqui e ali, mas o Guarani não corria riscos. O Kozlinski tinha feito uma defesa num chute de fora da área, né? O Pegorari uma defesa ou outra aqui um pouco mais tranquila, mas o jogo muito equilibrado. A partir do momento em que toma um gol, numa falha de posicionamento, numa falha de um erro que vem acontecendo aí nas últimas partidas, na diagonal, isso é treinamento. Isso aí é treinamento. Ah, Gleger, mas não dá tempo de treinar. Poxa vida, mas dá para ajustar. Ou será que o Hernando, ou será que o seu Ronaldo Alves, o próprio Diogo Matheus, não consegue entender quando o treinador fala, ó, bola do outro lado, fecha a diagonal. Ó, a bola do outro lado, linha de fundo, encosta, tira o olho da bola. Isso aí é o beabá do futebol, gente. E é o que está acontecendo com o Guarani. Pô, o segundo gol e o terceiro gol... Olha, Edu, a gente costuma assistir aí a Taça São Paulo de Futebol Júnior, que vem os meninos, né? A gente não vê isso acontecer. E está acontecendo no Guarani, num time profissional, numa Série A de Campeonato Paulista, com um jogador experiente. Poxa vida, gente. Então eu acho que o seu Daniel Paulista precisa começar a rever os conceitos, começar a rever aí as escalações. Eu sou a favor, completamente a favor, de você manter o mesmo time, de você tentar uma evolução, mas os caras já tiveram chance, hein? Os caras já tiveram oportunidade de mostrar. E vem acontecendo erros em cima de erros, e erros que já estão acontecendo e que aparentemente seu treinador não tem alertado. Porque não é possível.
Jogador experiente, pô. Então, Edu, olha, o Ituano realmente mereceu. Nós falávamos durante toda a semana, ó, esse time do Mazola Júnior é bem organizado. O Mazola Júnior tem o time nas mãos. E nós percebemos hoje, claro e óbvio, que não dá para tirar o mérito. Nós comentamos aqui os erros do Guarani, erros de posicionamento, erros equivocados do seu treinador, mas não podemos tirar o mérito do Ituano, que, na minha opinião, também, Edu, por tudo que correu, por toda a organização, mereceu o resultado. Agradeço aqui a participação dos ouvintes, nosso WhatsApp aqui, claro. Tô com medo de mexer no WhatsApp. Quando o meu dedo se aproxima da tela para abrir, só tô vendo a manchete aqui, hein? Edu, sou melhor que esse zagueiro, não sei o que eu tenho, Gilson. É Kleina e Hernando, Hernando e Kleina e Hernando. Nossa senhora, a moçada tá brava. E eu falei pro Alexandre Almeida, Alexandre, tem uma música, rapaz, do Noel Rosa, Sábado é Derby, né? E me veio um treco na cabeça. Com que roupa eu vou? Olha aí, Ituano 3, Guarani 0 e a Macaca no Majestoso perde pro Botafogo 1-0, né? E eu digo, com que roupa eu vou? E justamente na véspera do derby, os dois perderam. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em FM 85,7, no AM 1170, no AM Ribeirão Preto 1170. Alô, Ribeirão! Botafogo fez estragos, hein? Ganhou do Guarani, ganhou da Ponte hoje, mas o que é isso? Aí perde pro Água Santa em casa, não dá, né? Ganhou do Santos na Vila. O Botafogo fora de Ribeirão, ó, tá muito bom. É isso aí. E fica aqui o nosso convite, vem aí o nosso jogo aberto, aqui fechado. Ituano 3, Guarani 0 e Ponte 0, Botafogo 1. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento